Boa noite. Estamos na Odivelas TV. Estamos em mais uma quarta-feira. Hoje, dia 30 de março de 2011, vamos conversar sobre a crise política que se pré-anunciava já há alguns meses, seguramente há um ano, e que nestas últimas semanas se despoltou e se confirmou. Vamos conversar sobre o que é que se passou, o que é que não se passou, o que se devia ter passado e, preferencialmente ainda, qual a previsão para o futuro, o que é que poderá sair destas eleições antecipadas, como é que as coisas irão correr. É uma crise política que vem cair em cima de uma crise financeira. A crise política já se sabia, enfim, que estava em estação. Não se sabe onde é que irá ter, julgo que neste momento ninguém arrisca o seu final, como é que as coisas irão acabar. A crise económica ou financeira, dependente como está do exterior, do interior também, obviamente, e dessa própria crise política, mas a dependência do exterior impede também qualquer previsão, enfim, que seja consequente, enfim, que tenha corpo. Um outro aspecto, isto são tudo questões nacionais, mas o Concelho de Odivelas tem também as suas questões e falta-nos ver, falta analisar o que é que irá acontecer no Concelho, que consequências é que esta crise que agora se despoltou, ou se confirmou, que consequências irão daí sair para o Concelho. A primeira reação certamente será de que nada irá acontecer. Entretanto, por aqui e por ali tem havido alguns sinais de intranquilidade, vou-lhe chamar assim. Tem havido alguns alertas, algumas chamadas de atenção e cá estamos para ver se de facto esta crise nacional, a nível nacional, irá ou não refletir-se diretamente na estabilidade política do Concelho. Bom, vamos dar início ao nosso programa de hoje com os temas pessoais, digamos assim. Temos hoje connosco o João Corvelo, o Rui Francisco, o Barão das Neves, Oliveira Dias e o Armindo Cardoso, tudo caras que já passaram umas mais vezes do que outras pelo programa, dispensam a apresentação, são todos eles elementos bem conhecidos no Concelho, portanto, vamos avançar para a nossa primeira ronda. Eu peço a todos os participantes que colaborem o mais possível na contenção dos tempos, no controle dos tempos. E para dar início vou pedir ao João Corvelo, como costume, por aquela ponta. Estas posições foram sorteadas, portanto, o Luís Martins, que anunciou que em princípio estaria presente, de facto até agora pelo menos ainda não chegou. Se chegar, ficará na ponta do meu lado direito, no lugar que seria o número 6, se as coisas tivessem sido sorteadas e se ele estivesse presente no sorteio. Vamos então iniciar, João Corvelo, os primeiros 2 minutos para as questões que resolveste trazer por ti próprio, antes de entrarmos no nosso tema central. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito rapidamente, 2 questões, uma vez que estamos a entrar em abril, neste fim de março, início de abril, 2 questões que se prendem com o mês de abril, que se prendem com o 25 de abril e que se prendem também com este Conselho.
É do conhecimento público e, aliás, não é novidade que o Movimento Cívico Posto de Comando Sempre tem uma petição online para a qualificação do posto de comando do Movimento das Forças Armadas da Pontinha, que se divide entre Odivelas e Lisboa, entre a Pontinha e Carnide. Tem uma petição online para a qualificação como monumento nacional desse espaço, desse monumento, dessa figura do património deste Conselho e do património do país, e é regimental da Assembleia da República que, com 2.000 assinaturas, se possa discutir a questão em sede de comissão especializada. Quer isto dizer que esse movimento está neste momento a pouco mais de 100 assinaturas de conseguir essas 2.000 e, portanto, deixo aqui um forcing, um pedido para que se assine essa petição, para que antes do 25 de Abril, seria o ideal, se possa de facto discutir isso na Assembleia da República. A segunda, também relacionada com este movimento, não só com um dos grandes nomes do jornalismo português, a Diana Andringa, do jornalismo, do cinema português, a Câmara Municipal de Odivelas, o Movimento Posto de Comando Sempre e a Diana vão fazer um ciclo de cinema na Malaposta sobre o 25 de Abril e, portanto, mais informação sobre isso será certamente avançada noutras alturas. Ele será mais ou menos transversal a todo o mês de Abril, portanto, apanhando aquilo que foi o pré-25 de Abril, o pós-25 de Abril, com imagens, documentários, filmes, portanto, todo um conteúdo filmatográfico que reporta bem o que foi esse período do 25 de Abril. Portanto, aqui entrar em Abril ficam estes dois pedidos para que as pessoas se envolvam, por um lado, naquilo que é a história e a história 30 e muitos anos depois daquilo que se passou e, por outro lado, para que a democracia seja ouvida e para que se possa discutir em sede da Assembleia da República, como será também discutido nas Assembleias Municipais competentes, Odivelas e Lisboa, essa questão do posto de comando do Movimento das Forças Armadas e da sua classificação como património que lhe confere, por um lado, um estatuto equivalente à importância que ele tem, à importância patrimonial e à importância histórica, por outro lado, uma proteção face à especulação imobiliária e aos interesses que certamente se abatem ali sobre aquela zona tão apetecível, e já que estamos em Odivelas, tão apetecível para construir, se calhar, um prédio exatamente naquela zona. Muito bem, Rui Francisco, vamos ao nosso tema pessoal. Antes de mais, muito boa noite a todos, àqueles que nos seguem em casa também. Queria deixar uma nota pessoal às duas coletividades centenárias do Conselho. Nos últimos dias tive a grata oportunidade de visitar ambas, a Sociedade Musical e Desportiva de Canessas e a Sociedade Musical Odivelense, algo que faço de forma a miúdo, mas filo recentemente em duas ocasiões muito especiais. No âmbito da comemoração e da sessão solene da Sociedade Musical e Desportiva de Canessas, e uma semana depois foi com muito prazer que fui assistir a uma peça de teatro na Sociedade Musical Odivelense. E nas duas confirmei algo que já perspectivava há algum tempo. Tratam-se de facto de coletividades que, embora centenárias, apresentam uma vitalidade e uma capacidade de interação com a sociedade com a sociedade que a rodeia, de facto, muito interessante. É simplesmente fantástico ver como é que em Canessas, em cada sessão solene, se continuam a reunir mais de uma centena de pessoas, de associados, que vão, com a direção daquela coletividade, comemorar o aniversário. Tivemos a oportunidade de assistir a mais um pequeno concerto da banda da Sociedade Musical e Desportiva de Canessas, e é indiferente a todas as pessoas que dali saem não sentir a força e a vitalidade daquela coletividade, que é o reflexo dos seus dirigentes. Como disse, uma semana depois estive na Sociedade Musical Odivelense, que em boa hora retomou o teatro, uma atividade que já não vinha desenvolvendo há décadas. E é este retornar àquilo que já foi uma atividade de grande dinamismo da Sociedade Musical Odivelense que se assiste nestes dias. Estão de parabéns, naturalmente, os seus dirigentes, que se preparam para preparar um novo processo eleitoral. Faço votos que se continue a apostar na continuidade daquele projeto, porque de facto é um projeto que veio trazer à Sociedade Musical Odivelense
a mais-valia do ponto de vista da sua capacidade de intervir junto da comunidade odivelense, como há muitos anos não se via. Portanto, esta primeira nota é uma nota de apreço, mas é uma nota de admiração também para estas duas coletividades que muito têm feito ao longo dos anos pela comunidade odivelense. Disse. Muito bem, Barão das Neves. Boa noite a todos. O João Curvelo, o Rui Francisco, o Oliveira Dias vão me perdoar, mas um cumprimento especial ao Armindo Cardoso, porque é a primeira vez que nos encontramos aqui nestas reuniões de quarta-feira, nestes serões de quarta-feira muito agradáveis. Rapidamente, alguns temas, eu costumo sempre trazer alguns temas que me trazem às vezes alguns dissabores em termos de comentários do meu blog, mas que não são publicáveis e, portanto, não faz mal. Eu vou continuar. Eu, na semana passada, brinquei aqui, houve algumas pessoas que não gostaram com as eleições no Sporting. Eu, como sou um benfiquista, continuo a brincar, dizendo que foram registados menos 400 votos do que as pessoas que votaram, e, portanto, houve ali qualquer coisa que não correu bem. Para mim não correu bem também a questão de se ter acabado na Assembleia da República com a avaliação de professores. Eu acho que as pessoas todas devem ser avaliadas, ou desta forma ou de outra. O que me preocupa a mim é que não há alternativas à avaliação que havia. Graças a Deus, hoje também na Assembleia da República, uma série de partidos, todos eles, sem ser o partido que está no governo, resolveram votar e acabar com um célebre decreto-lei que estava aí, que permitia, por exemplo, a uma Presidente de Câmara gastar 900 mil euros numa compra direta. Isto era importante, inclusivamente um dia destes falámos sobre isto, porque isto vinha a alterar um decreto-lei desde 1999, cuja inflação acumulada representa 30%, mas cujo decreto-lei tinha algumas alterações na ordem dos 500%. SICPO Odivelas, onde esta noite, junto ao centro comercial do Chapim, herderam 3 carros. Não é a primeira vez que há problemas naquela zona. Eu fui alertado por alguns moradores daquela zona e, portanto, deixo aqui esse alerta. Passo pela Justiça para dizer 2 pormenores em relação à Justiça em Portugal. A mulher de Sr. Ministro tinha a receber 72 mil euros, parece que não vai receber, mas se não fosse um jornal a declarar isso ou a denunciar, iria receber. E com grande revolta minha, porque li essa notícia hoje na imprensa diária, uma jovem açoriana que, quando tinha 10 anos, foi violada por 10 homens, acabou esta semana de falecer em Lisboa, e qualquer um desses senhores que a violou está solto, não está preso. Assim vai a justiça em Portugal. Termino com uma questão que me parece relevante e importante, que é a Agenda Europeia. A Agenda Europeia, publicada pela União Europeia este ano, trazia no seu calendário de feriados uma referência a todos os feriados de todas as fés, menos à fé católica. Pelos vistos, isso não importou a alguns partidos, que se não trouxesse os feriados, se calhar de outras fés, se tinham levantado a sua voz. Contra isto não ouvi nenhum partido levantar a sua voz, e eu deixo aqui a minha denúncia, porque eu sou a favor de todas as vozes devem ter a sua voz. Muito bem, muito obrigado, Barão das Neves. Oliveira Dias. Muito obrigado. Cumprimento os colegas de painel e os telespectadores que nos veem em casa. E eu, sinceramente, quando me sentei aqui, comentava aqui com o meu parceiro do lado que desta vez não tinha temas, nem internacionais, nem nacionais, para utilizar estes 2 minutos. De qualquer forma, tinha que utilizar os 2 minutos e a deixa foi-me dada pelo Barão das Neves. Foi-me dada pelo Barão das Neves, que aqui trouxe um assunto que, assim que foi noticiado, seja na comunicação, na imprensa escrita, seja na televisão, seja até na internet, me causou uma revolta muito grande, porque é o exemplo paradigmático de como a comunicação social distorce uma matéria que desconhece, porque os profissionais que trabalham aqui, há bons profissionais e maus profissionais, como em todo lado, mas há profissionais que, enfim, ou estão a escrutinar coisas que não conhecem e falam do que não sabem, ou sabendo aquilo que falam, estão enganosamente a veicular uma determinada mensagem para a população. Refiro-me concretamente a este diploma, o 40/2011, que vem atualizar as autorizações de despesa, de revisão de despesa dos vários agentes públicos com poder de decisão. Vinha, Oliveira. Há aqui uma grande confusão. Pensou-se que, quem leu isto, pensou-se que, a partir deste momento, os diversos agentes com poder de decisão
nesta matéria, passavam a poder ordenar despesa sem concurso público e coisas do género. Confunde-se aqui aquilo que é o Código da Contratação Pública com aquilo que é atos administrativos e as competências para o exercício desses atos. E é aquilo que neste decreto-lei vem tratado, é exatamente a competência para a prática de atos administrativos, quais sejam a autorização de realização de despesa e a autorização de pagamentos. Não tem nada a ver com os procedimentos obrigatórios que se mantêm de contratação pública, os limites que estão fixados, a obrigatoriedade de concurso, tudo isso se mantém no Código da Contratação Pública. No que diz respeito à autorização administrativa, portanto, aquilo que os montantes até onde cada responsável ou decisor público pode ir, mereceu uma atualização. Ora, dando esta notícia, como se houvesse aqui uma alteração às regras procedimentais de concurso público, no momento de grande dificuldade em que o país atravessa, estava uma imagem, dá uma imagem de quem fez esta lei, designadamente o Governo, uma imagem daquelas que não lembra a ninguém. E é importante que a comunicação social e quem percebe destas coisas dê o seu contributo no sentido de elucidar a população em geral daquilo que estamos a falar. Quando o Decreto 40 de 2011 diz que um Presidente de Câmara tem o poder administrativo de autorizar uma despesa até determinado montante, isto pressupõe sempre que a montante tenha existido todo um procedimento cujas regras estão no Código da Contratação Pública, que é um outro diploma que não tem nada a ver com isto, e só aí é que parte para a autorização da realização de despesa. Chama-se o Código dos Contratos Públicos. Porque há aqui uma situação que provavelmente não saberão. Depois de desencadeados todos os procedimentos concursais que estão previstos no Código, a parte final, portanto, aquilo que fecha a porta, como se costuma dizer em português vernáculo, só para concluir, porque isto é uma matéria importante, é a autorização para a realização da despesa, portanto, alguém autoriza que se realize uma determinada despesa e depois há o passo seguinte, que ainda é a autorização de pagamento. Se o Luís aqui tivesse, uma vez que foi Presidente da Assembleia Municipal em exercício, daria esse exemplo para dizer que, por exemplo, ao nível da Assembleia Municipal, tudo aquilo que diz respeito à Assembleia Municipal, quem é competente administrativamente para autorizar a realização de uma despesa é o Presidente da Assembleia Municipal, mas quem autoriza o pagamento, portanto, quem autoriza o meio pelo qual se vai liquidar aquelas importâncias, já é o Presidente da Câmara. Portanto, nem toda a gente é obrigada a saber isto, mas pelo menos quem dá estas notícias tem a obrigação de separar o trigo do joio, e isso não foi feito. Isso ainda vai-me perdoar, mas já que eu fui referido pelo Oliveira Dias, e porque o Oliveira Dias andou à volta, pescadinho de rabo da boca, e não foi lá concretamente ao meio, já agora, se me permite, aqui uma observação. O Oliveira Dias não disse, por exemplo, e isto é que é importante, já que está a referir que é importante a informação, vamos referir a informação. Este decreto é de 1999. A inflação acumulada... Estamos fora do tema central. Não, vai-me perdoar, mas é importante. A inflação acumulada de 1999 até hoje é de 30%. Os valores propostos eram os seguintes. Diretor-Geral, 100 mil euros para 750 mil euros. Não é 30%. Qual é o drama? Não é 30%. Não, mas desculpe. Agora sou eu que digo que não interrompi. 150 mil euros numa Presidente de Câmara para 900 mil euros. Um Primeiro-Ministro, 11 milhões de euros. Quero que eu lhe cite outra coisa, chama-se Professor Luís Valadares Tavares. Foi o senhor que teve... Conheço Valadares Tavares. Pronto, eu conheço há mais anos. Era Presidente do INA. Eu conheço durante muito tempo e ficou muito aborrecido quando deixou de ser Presidente do INA. Eu vou-lhe oferecer, no fim, umas declarações do professor Valadares Tavares a propósito disto e da questão que se põe, que é em relação ao país em dificuldades, em relação a estes valores. Graças a Deus, houve partidos hoje que se estiveram de acordo e isto, pura e simplesmente, não foi à frente. Bom, vamos lá ver. Isto está fora do... Esta porque discussão o Luís, há muito respeito que eu tenho para o Luís. O Luís gosta muito sempre de dizer que os outros não vão lá ao centro há uma das questões. A função que tem aqui de informação dizer, que é necessária. O Luís não deu. O Luís não disse, por exemplo, o Oliveira Dias, peço desculpa, o Oliveira Dias não disse, por exemplo, que de 1999 para cá houve uma inflação acumulada de 30%. Eu já respondo. Devia ter dito isso. Não disse. Vamos continuar. Armindo Cardoso. Ora, boa noite a quem nos está a ver do outro lado da Câmara, boa noite aos colegas de painel, especialmente ao Barão das Neves e ao outro senhor, que de facto é a primeira vez que nos encontramos aqui nestas andanças. Luís Francisco ou o João Carvelo? Não. O João Carvelo. Sim, o João tem que haver muito pouco, ultimamente. Bom, para começar, estes 2 minutos que são referentes aos temas livres,
Queria só fazer menção a duas questões que já da outra vez que eu por aqui passei era para ter feito, mas entretanto isto as conversas houve mais cerejas, umas atrás das outras e acabou por não dar. Mas desta vez queria referir de facto a uma situação que se passou na Assembleia Municipal referente à Assembleia Municipal de Odivelas, referente à questão do aumento que a mim me parece bastante exagerado sobre os resíduos sólidos dos SMAs, que vai para 142%, se não me engano, o aumento. É evidente que, como se achou que isso era um exagero, e até porque a própria autarquia e muita gente acha que o serviço prestado pelos SMAs não é dos melhores, e tem havido algumas queixas, inclusivamente relativamente à recolha do lixo, o CDS, em sede da Assembleia, fez uma proposta para que fosse travado, digamos, de alguma forma jurídica que pudesse ser feita pela autarquia, essa questão de travar o aumento, pelo menos para já, até ver em que é que isso ficava. E lamentavelmente vimos que o PS e o PSD se juntaram para não aprovar isso. Portanto, acho estranho, diz-se mal de uma coisa, não se está de acordo com determinado tipo de situação, mas depois quando chega a hora de votar, parece que se encostam uns aos outros em termos partidários ou em termos do que quer que seja, de outros interesses que não sejam da população, e isso parece-me um bocado deselegante, para não chamar outra coisa. Depois, também queria fazer a referência a uma outra situação que foi iniciada pelo Pensar Odivelas, que foi a petição para que o mosteiro de Odivelas, Dom Dinis, fosse aberto ao público, e queria só aqui fazer uma referência que teve realmente uma adesão bastante grande. Tivemos, creio que 7.000 assinaturas para essa petição, o que demonstra de facto que há realmente um interesse por parte da população em geral que o museu possa ter as suas portas abertas a quem quer, a quem possa, a quem esteja interessado em lá ir, e até inclusivamente às escolas, para que se possa transmitir a história de Portugal e a história inclusivamente também do nosso concelho e de Odivelas. Para já, fico-me por aqui. Muito bem. Relativamente aos SMAs, há de facto essa curiosidade de conseguir, enfim, se houvesse uma votação, julgo que conseguiria os 100% dos votos, porque ninguém está de acordo. Em Odivelas discorda-se da atuação dos SMAs, em Loures discorda-se da atuação dos SMAs, e até mesmo internamente nos próprios SMAs se discorda da atuação dos SMAs. Portanto, parece que temos ali, de facto, uma hipótese de governo de salvação nacional onde todos colaboram, todos podem colaborar. Bom, tirando esse pormenor, vamos então agora ao nosso tema central, considerando, enfim, os elementos que eu adiantei no início, e agora cada um de vós, espero de cada um de vós, o tempero pessoal neste cozinhado que vai ser a recuperação política do país, esperemos, que vão ser as eleições antecipadas, que vai ser a formação de um governo, deixo aqui à vossa consideração, o PCP e o BE continuam a jogar de fora, o CDS vai regressar, e se o PS de José Sócrates torna a ganhar as eleições e não acontecer nada disso, se os dois partidos principais ficarem iguais ou praticamente iguais, enfim, são situações a pensarmos, irão ser com certeza muito elaboradas e muito discutidas na fase eleitoral que se vai seguir, na campanha eleitoral que se vai seguir, mas entretanto nós vamos já aqui adiantando algumas ideias sobre isso,
e, para isso, peço a colaboração destes nossos 5 acompanhantes da noite de hoje. João Curvelo, vamos entrar no nosso tema central, a crise política em Portugal. Mais uma. Muito obrigado. Nós sentamos aqui hoje porque o Governo caiu e, portanto, vai haver eleições. Aliás, o Governo tinha caído no dia em que nós nos sentávamos aqui há uma semana, 20 minutos antes de começarmos aqui o debate, e, portanto, esta discussão é já uma continuação daquela breve discussão que tivemos no início do último debate. E este Governo cai porque a política que era seguida desde há 2 anos deste Executivo, praticamente, e desde há 6 anos, praticamente, de governação de José Sócrates e do Partido Socialista, era completamente insustentável. Ou seja, o Governo cai por uma conjugação de fatores, em primeiro lugar, uma conjugação de vontades e de responsabilidades parlamentares. O Governo cai com o chumbo do documento do PEC 4, que seguia ao PEC 1 da recessão, ao PEC 2 da austeridade, ao PEC 3 do desemprego, e, portanto, este PEC cai à 4ª tentativa na Assembleia da República. A decisão da queda deste Governo não é, no entanto, uma decisão da Assembleia da República. E esta é a primeira coisa que é preciso deixar claro numa altura de tantas vitimizações, tanta gente, incluindo José Sócrates. José Sócrates não é demitido. José Sócrates demite-se e, portanto, alguma consciência daquilo que é uma economia insustentável, uma política do disparate económico e uma crise social que vem acrescentar à crise de desemprego, precariedade, desigualdade, a consciência dessas dificuldades em que está o país faz José Sócrates demitir-se num ato de boa-fé e de alguma serenidade. E, portanto, a crise política é, no fundo, uma crise das políticas. E eu julgo que é assim que nós devemos olhar para ela. Nós, quando nos sentamos aqui para discutir uma crise política, a política nunca é uma crise e a democracia nunca é uma crise. Quando muito, a democracia está em crise, e isto é outro dos pontos importantes. Nós não aceitamos, o Bloco não aceita, como outras forças e bem não o aceitam, não aceitamos a chantagem dos mercados, a chantagem de uma economia especulativa sobre a democracia. Como é que se pode compreender que sequer se possa pôr a possibilidade de não haver eleições? O PS tem-no dito dia após dia, o PSD disse-o até agora, aliás, como disse que estas medidas de austeridade eram necessárias, nós ficamos ainda por saber com o que é que o PSD não concorda, afinal, uma vez que ele concorda com as políticas, no entanto chumba-as, concorda com as medidas de austeridade, propõe até mais austeridade, no entanto vota contra elas. Portanto, ficamos aqui à espera desse esclarecimento do PSD, que todas as medidas que apresenta em contrapartida a este PEC são de agravamento deste PEC. Aliás, são sintomáticas as declarações de Pedro Passos Coelho sobre o plano de privatizações do PS, que já por si deixa o país enfraquecido e deixa a economia numa situação muito frágil, e Passos Coelho vem-nos dizer: nós votámos contra porque este plano de privatizações que estava em causa, não só no PEC, mas em outros documentos que o Governo apresentou, não era suficientemente audaz, não era suficientemente bom, estas privatizações não eram suficientemente privatizadoras da economia para que nós votássemos a favor. Portanto, o que nos diz o PSD é: o Governo do Partido Socialista é mau, estamos inteiramente de acordo, nós queremos ainda pior, diz-nos o PSD, e aí já não estamos de acordo. Portanto, aquilo que sairá destas eleições, e embora não tenha percebido muito bem a pergunta do Paiva Setúbal, tentar esboçar uma resposta, é uma de 3 coisas. Ou sai um governo do Partido Socialista e tudo fica na mesma, ou sai um governo de maioria do Partido Socialista e do PSD, ou do PSD e do CDS, e tudo fica na mesma, ou então há uma nova maioria no país, que é uma maioria à esquerda. O PSD tem tido um papel no meio de toda esta questão da austeridade, de se desresponsabilizar, aliás, como Cavaco Silva, esse político que afinal ficámos a saber que não é político, que tem uma espécie de estatuto superior à política que ele já agora ajudou a destruir, não só institucionalmente como politicamente. E o PSD apresenta-se como uma espécie de partido
que aprova as medidas, mas a seguir vem dizer mal das medidas, um partido que aprova a recessão e a seguir diz que precisamos de um outro rumo porque o país está em recessão. Portanto, o que é preciso deixar claro aqui é, ou nós continuamos com uma situação equivalente de uma coligação, que é uma coligação que existe entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, é uma coligação que existe e que é responsável pelo Orçamento de Estado, pelo PEC 1, pelo PEC 2 e pelo PEC 3. O PSD, pelos vistos agora, teve um acesso de eleitoralismo e chumbou o PEC 4, ou então vem a direita, ou então há uma maioria à esquerda que se levanta neste país. E, portanto, nesta discussão nós sabemos de que lado estamos, o Bloco sabe de que lado está do lado de uma economia mais forte, de um Estado mais forte para proteger as pessoas, de uma economia que responda pela solidariedade, pela justiça social, pela distribuição, e é isso que estará em discussão, não só presumivelmente no próximo dia 29 de maio, será a partir do dia das eleições, mas até lá estará tudo isso em discussão. Muito bem. Eu não faço aqui exatamente perguntas, eu lanço achas para a fogueira. Eu, quando convido os meus amigos, de facto, não lhes ponho a condição de serem bombeiros, mas eu não percebi aquela coisa de ficar de fora, não percebi muito bem o que é que queria dizer. Não, o que eu disse, digamos que é uma pergunta que é tirada para o ar se o PCP e o Bloco de Esquerda continuam a jogar por fora ou se ficam dentro do governo, ou se há alguma hipótese de ficarem dentro do governo. Até hoje não tiveram. A escolha de ficar de fora ou ficar dentro não é, obviamente, nem do Bloco nem do PCP, não é da direção do Bloco, não é da direção do PCP, será do povo que irá a votos no dia 29 de maio ou 5 de junho, será essa a decisão. Portanto, claro que sim. Correr por fora, cá dentro, com certeza. João, é só uma questão, é como as eleições... Lá para fora, cá dentro. Como as eleições são muito na zona temporal dos Santos Populares, pode ser que surja assim um casamento de Santo António inesperado, completamente inesperado, eu não sei se há um milagre assim, que salta assim dos nossos santinhos. Vamos continuar com o nosso tema. Fica para a próxima, a resposta fica prometida. Se calhar, eu não pretendo perspectivar o cenário depois das eleições. Há uma campanha que vai decorrer, claro. Há um período em que os partidos políticos vão colocar as suas propostas ao país e depois, na decorrência dessas eleições, até porque não é de menos importância o peso parlamentar que cada um dos partidos tem, porque isso resulta numa correlação de forças que pode fazer uma solução ir num ou no outro sentido, mas há uma coisa que antecipadamente nós, Partido Comunista Português, dizemos, nós estamos e estaremos sempre dentro de uma solução que vá no sentido de assumir uma ruptura com este tipo de políticas, e isso tem sido assumido pelo Partido Comunista Português desde sempre. Uma política que assente na redistribuição da riqueza e no fortalecimento da economia por via de um estímulo da procura interna, que é o mesmo que dizer por via da melhoria das condições de vida dos portugueses. Porque o clima de recessão que se vive hoje resulta, fundamentalmente, isto são dados, ainda ontem o Banco de Portugal avançava com isto, quando nós já há muito tempo íamos dizer que íamos entrar num espectro de recessão porque os portugueses tinham menos dinheiro para o consumo, e o consumo tem uma relação direta com a economia, e como a nossa economia é frágil ao nível da exportação, portanto isto teria que ter esta consequência. Sobre a crise política, reforçar aquilo que aqui já foi dito. Quer dizer, não mistificamos as coisas. O Governo não caiu. O Sr. Primeiro-Ministro, na sequência de um debate parlamentar e de uma votação, pediu admissão. Assume naturalmente essa responsabilidade. E assumindo esta responsabilidade, assume a impotência de ser capaz de negociar o plano de estabilidade e crescimento com medidas que, ao contrário daquelas que foram propostas, fossem no sentido de revitalizar a economia. Portanto, o Partido Socialista, ao apresentar esta atualização do PEC, o que está a apresentar aos portugueses é mais do mesmo. E, naturalmente, que os partidos com assento na Assembleia da República, uns de forma mais coerente que outros, porque eu não diria que há uma coligação
que há uma coligação parlamentar, um género de um bloco central entre o PS e o PSD, mas há uma grande convergência relativamente às orientações estratégicas para a economia do país entre o Partido Social Democrata e o PS, nomeadamente naquilo que tem a ver com a forma como se assumem e se concretizam os compromissos no âmbito daquilo que foi negociado com Bruxelas, e deixo para uma outra intervenção esta coisa da ajuda exterior e da política europeia, porque só isso dava um debate. Portanto, o Governo não caiu porque houve uma moção de censura aprovada, o Governo não caiu porque o Primeiro-Ministro, porque o Presidente da República o admitiu, o Governo caiu porque o Primeiro-Ministro pediu admissão. E depois, este discurso da vitimização e do Calimero, que agora é que vocês vão ver, isto vai tudo piorar, porque a seguir a mim veio o PSD, é lavrar um terreno em que quase que anula o ato eleitoral que aí vem. Não, as pessoas vão ter a oportunidade, pelo voto, dizer quem é que querem reforçar na Assembleia da República. E eu não gosto de antecipar cenários, mas que naturalmente pode existir uma perspectiva de coligação à esquerda, mas não é seguramente com a concretização das políticas que o PS tem vindo a seguir. Ou o PS assume que por ali não pode ser, porque este é um caminho que isto tem que ser dito, este é um caminho que tem enterrado o país. O PS está no governo há 6 anos, antes esteve o PSD, antes do PSD esteve o Guterres com o engenheiro Guterres, e o que se tem visto ao longo dos tempos é um agravamento da situação da economia do país e o agravamento das condições de vida dos portugueses, sobretudo, olhe-se para os números do desemprego, olhe-se para os números do déficit das contas públicas, quando se coloca muitas questões de como é que se combate o déficit. O PSD agora vem dizer, não, tem que se aumentar a receita. E então vamos procurar aumentar o IVA porque não é pelo lado da despesa deve seguir, cortando muitas coisas, mas pelo lado da receita também. Ou seja, é importante haver um debate claro agora nas eleições autárquicas sobre como é que cada partido político lida com o estado atual da economia e que propostas tem para fazer ao país para uma viragem. Agora, mais do mesmo não. E eu creio que chegamos a um ponto em que o país está farto de ser enganado. É que o PEC 1 era o primeiro e o último, mas depois já houve um PEC 2, e depois já houve um PEC 3, e depois, dir-me-ão, o plano de estabilidade e crescimento. Não, é verdade. Eu ouvi, como toda a gente ouviu, sobretudo a seguir ao PEC 3, o Primeiro-Ministro dizer que com certeza que se concretizassem aquelas medidas não existiriam motivos para solicitar novos sacrifícios ao país. Isto foi o Primeiro-Ministro que disse na televisão e toda a gente ouviu. Entretanto, o que acontece? É a crise internacional que vem colocar esta anátema terrível sobre todos os países, naturalmente porque os países que tinham já um déficit estrutural ao nível da sua economia estão muito menos preparados para fazer face a uma crise internacional, mas que é uma crise fundamentalmente financeira e que assenta numa economia que nem sequer é real. É uma economia criada pelos mercados e pelo banco que só funcionam ou em euforia ou em pânico. E hoje atingimos os 9% da dívida pública, que é... eu não ouço nem PS nem PSD dizer que o que é importante neste momento é renegociar a dívida, que é o que outros países já conseguiram fazer. Mas não, o que nós temos que fazer é criar condições internas, sacrificando cada vez mais os portugueses para responder aos mercados, para responder aos bancos. E, obviamente, que com esse tipo de soluções para o país nós não podemos concordar. Muito bem, Barão Neves. Bem, a questão aqui que se põe é a questão dos PECs. O país tem assistido nos últimos meses, e esta crise, chamemos de crise política que estamos a atravessar, eu aqui gostava, se me permitem, só uma observação. Eu acho que quando partimos para eleições, não vale a pena estar a fazer cenários, todos eles são possíveis. E, portanto, uns mais que outros. Pronto, mas quer dizer, mas nós não podemos dizer que a seguir às eleições já há uma hipótese de fazer à esquerda, quando agora à esquerda há a maioria e essa hipótese não aconteceu. E, portanto, não vai levar a mal, mas... Não, por isso é que eu digo que esse é o pior, é o cenário menos... Eu não faço cenário. O meu amigo disse que não fazia cenários, eu digo a mesma coisa. Agora, todos os cenários são possíveis. Uns menos expectáveis que outros. Se calhar.
Mas já agora, sobre isso, então, se me permite, e citando um homem de esquerda que se chama Daniel Oliveira, ele escreveu esta semana uma coisa que diz assim: para a utilização deste poder seria necessário, antes de mais, que o Bloco de Esquerda e o PCP, em vez de se controlarem mutuamente no seu purismo ideológico, se entendessem no muito em questão de acordo. E seria necessário que os dois quisessem cumprir a sua obrigação histórica no momento em que existe tanta responsabilidade. E seria, por fim, necessário que os socialistas não fizessem questão, como fazem, de escolher à direita do PS e ao CDS como aliança preferencial. Portanto, o próprio Daniel Oliveira, que é um homem de esquerda, penso que não é posto em causa, diz aqui que todos os cenários são possíveis e que, inclusivamente, é uma leitura que as pessoas fazem. Eu acho que esta crise política que estamos a passar não é o resultado só, e eu estou à vontade para dizer isto aqui, não é o resultado só da governação do engenheiro José Sócrates. É o resultado dos últimos 20, 25 anos, porque nós temos vindo, vamos lá ver, todas as pessoas dizem que isto está mal. Uns veem a situação de uma maneira, outros veem de outra maneira, uns veem através de um LCD, outros veem através de uma televisão LED, e, portanto, cada um vê aquilo que mais lhe convém. A classe política é muito culpada disto. Nós temos vindo a assistir, nos últimos anos, nas autarquias, no governo, aos endividamentos cada vez maiores. Aqui o meu amigo Oliveira Dias é muito adepto das parcerias público-privadas quando elas são bem aplicadas. Ele vai-me perdoar, mas eu ainda vou esperar que venha uma parceria público-privada que seja bem aplicada para ele me explicar qual, porque quando se pagam 5.000 euros por dia numa parceria público-privada, eu fico a pensar se ela é bem aplicada, quer dizer, nos momentos de crise, andar a pagar estas parcerias público-privadas, eu acho isto um completo exagero. Foi uma parte, o Oliveira Dias vai-me perdoar, mas eu ia dizer que esta crise deve-se, desde o Presidente da República a todos os partidos que estão na Assembleia da República. As pessoas têm que ouvir falar a verdade. Nós, nos últimos dias, ouvimos uma coisa extraordinária, que é: ninguém pode saber quanto é que o país deve. O Sr. Presidente da República pediu, inclusivamente, aos partidos para não pedirem ao Tribunal de Contas que o português saiba quanto é que o país deve. Isto é extraordinário. Quer dizer, não há uma política de transparência. E não há ninguém na Assembleia da República que levante a voz perante isto. Desculpe, levanta uma voz muito ténue. Quer dizer, falta, se calhar, falta as pastilhas, se calhar estão roucas. Uma voz muito ténue. Há ali uma questão, e eu continuo a dizer o seguinte: vamos lá cortar na despesa. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Para si, não estou a falar para si, como deve calcular, mas não leva mal que está aqui no lado esquerdo. E não é a minha intenção de maneira nenhuma estar a falar para si. A Europa está toda em crise. O Parlamento Europeu decidiu o aumento de ordenados para os deputados. Houve um senhor eurodeputado no Parlamento Europeu que se chama Miguel Portas, que foi o único que levantou a voz contra esse aumento de ordenados. É verdade, não é, João? É verdade. Foi o único. E, portanto, vamos lá aqui, de uma vez por todas, deixar de enganar as pessoas. Há partidos que vêm para a televisão dizer: nós nunca indicámos ninguém para administradores de empresas do Estado. É mentira. Todos os partidos, principalmente à direita do PS, inclusivamente o CDS, indicam pessoas para a administração de empresas do Estado. A doutora Celeste Cardona esteve na Caixa Geral de Depósitos. E por aí fora outros familiares, o cunhado e por aí fora. E, portanto, não vamos cá. Nós temos jornalistas com memória curta. Não sabem interrogar as pessoas na sua devida altura. E, portanto, vamos lá aqui falar a verdade. Cortemos das despesas, nessas benesses todas que as pessoas têm, porque quem vai pagar isto tudo são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Nós não cortamos nas benesses. A Assembleia da República, o Diário de Notícias fez um trabalho extraordinário durante o mês passado. Em custos com pessoal teve um aumento de 2,9%. E depois os funcionários públicos é cortado os ordenados. Isto não cabe na cabeça de ninguém. E, portanto, o Presidente da República, esta crise, passou-lhe ao lado. Até disseram que o homem não tinha ido ao ginásio porque ele disse que tinha passado tão de repente, nem tinha dado por ela. O homem anda com falta de reflexos. Passou-lhe ao lado. Um Presidente da República que não tem uma intervenção, que não tem, diz assim: calma lá, isto está muito mal, vamos lá aqui, sentar aqui todos, vamos lá aqui conversar. Barão das Neves, eu peço imensa desculpa por interromper, mas Cavaco Silva não passou ao lado desta crise. Cavaco Silva está a passar ao lado de tudo aquilo que é difícil responder há pelo menos 30 anos. A verdade é esta e sem meias palavras. Eu não vou Cavaco Silva é uma nulidade política e, portanto, de uma nulidade política nós não esperamos nada numa altura de... Mas eu, como já sou da terceira idade, sou um bocadinho mais calmo.
Mas é assim, o Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro, neste momento é Presidente da República. Tem um papel completamente diferente a desempenhar. E quando diz... E com uma primeira intervenção daquela... Ora está! Quando diz anuou-se. pura e simplesmente, amigos, vocês tenham calma e tal, que está mal. Mas quando tomou posse, foi o primeiro a acusar o título, porque como disse muito bem, uma pessoa que eu não aprecio muito, vai-me perdoar, que é o líder do Bloco de Esquerda, como disse muito bem, ele não fez um discurso de Presidente da República, ele fez um discurso de Primeiro-Ministro. Eu peço desculpa pelo estilo. Sim, senhor. Oliveira Dias. Muito bem. Eu há pouco, se calhar, não me expliquei bem, e o Barão das Neves não tem culpa, porque leu ali um artigo do Luís Valadares Tavares, ficou muito aborrecido quando deixou de ser presidente do INE para dar lugar ao Correio de Campos. E por isso admito que não fará as melhores apreciações da atual governação. Mas relativamente a esta matéria, Barão das Neves, corrija-me, o montante anterior a que os presidentes de Câmara podiam autorizar em termos de redução de despesa era 150 mil euros, não era? Exatamente. Pronto. E com este diploma e passava para 900 mil euros. 900 mil. Deixa-me dar-lhe aqui então um exemplo muito claro. Mas é mais de 70%. Imagine uma contratação qualquer que a Câmara Municipal, que o município de Odivelas tivesse de fazer, na ordem dos 250 mil euros. Isto obrigava que o órgão tivesse que se pronunciar sobre o procedimento concursal. Não vou agora aqui dizer qual era o procedimento em particular que seria aplicável, porque é uma questão de ir aos livros e ver qual era. Aquela tramitação tinha que passar toda pelo órgão. Os serviços fariam depois a sua parte que lhes dizia respeito e haveria de chegar um momento em que o concurso terminaria, a adjudicação, a escolha do fornecedor seria feita, concluído aquele procedimento todo que passou, que tinha que passar pela Câmara e, em alguns casos, tem que passar pela Assembleia Municipal, vem a fase de, portanto, esgota-se aí o Código da Contratação Pública. Depois vem a tal fase em que é preciso assinar cheques ou dar autorizações de transferências bancárias. E é aí que, segundo a legislação anterior, isto tinha que ir outra vez à Câmara, a deliberação para a autorização da realização daquela despesa, assim como a deliberação para a autorização do pagamento. Com esta atualização já não teria que ir. Então só isto, não é mais nada. Não se trata de fazer concursos sem adjudicação direta, não se trata de fazer concursos por baixo da mesa. E mais, antes... As palavras são suas. Antes do Código da Contratação Pública, o limite máximo para ajuste direto era 5 mil euros. Passou para 75 mil ou para 150 mil em alguns casos. Deixa-me só concluir aqui. Deixa-me só fazer uma sugestão. Ora, 5 mil para 75 mil não chocou ninguém. E a quantos mais por cento, quantos mil mais por cento, não chocou ninguém. Não ouvi ninguém que se pronunciasse sobre isso. Agora, que é uma questão meramente burocrática. Choca toda a gente porque é uma atualização na ordem dos 30% ou dos 300%. Não é dos 500%. Ou dos 500%. Dá-me licença que eu digo Estamos a falar de um estes valores aspecto não são burocrático. atualizados? Porque é que estes valores não estão na lei, não são consignados, atualizados anualmente, como são, por exemplo, as pensões? Não são. É uma sugestão. Não são. Desculpa, olha, sabe porque é que a pessoa rouba? O que é que você quer Sabe que eu porque é que a pessoa rouba? Porque rouba. Nós podemos O que é que eu lhe digo? Olha, sabe porque é que ele rouba? Porque podemos rouba. marcar uma Explicar conversa. esta questão e separar aqui o trigo do joio. Podemos Tá marcar bem, uma mas não conversa pode ser assim. sobre o Desculpa tema. lá, Luís. Vamos. Podemos Não, marcar uma Dias, mas não conversa pode ser sobre assim. esse tema, Eu estou a mas chamar o esse Luís, não é sei porque eu estou a o colar o nosso... PSD. Esse Não, é faz o parte da nosso crise. tema. Não, vamos lá ver. Se nós formos ver, o tema hoje é a crise. E a crise não é só a admissão, a putativa admissão do Governo, nem outras coisas que aqui vou falar. A crise é também isto. A crise é também quando, por exemplo, se diz que o Ministro revogou um despacho pelo qual a sua esposa auferiria 72 mil euros por ter acumulado funções. O engraçado é isto, é que ela não foi a única. Houve um colega ao lado que aconteceu o mesmo e o despacho desse senhor não foi revogado e ele tem o dinheiro na sua conta. E depois é assim, só por ser mulher do esposo do ministro é que lhe aconteceu isto. Porque se esse senhor efetivamente fez aquele trabalho, não estou a ver porque é que não havia de ser pago. É por ser esposa do ministro que é penalizada. Mal vamos nós então. Responde a seguir. Bom. Entrando agora num outro aspecto da crise. Eu ainda há bocado, peço desculpa, eu, às vezes esboço assim uns sorrisos, vocês não se atrapalhem com isso, que é a minha... Eu sou muito reativo também, não é? Sou muito reativo. O João Corvelo ainda há bocado estava a falar na coligação PS-PSD. Bem, eu só conheço uma coligação, que é a coligação negativa. É a coligação negativa que chumbou o PEC 4. Não conheço mais nenhuma coligação. Aliás,
Se nós formos ver, em termos de historial, se formos a analisar esta crise política, não as outras crises, porque já percebi, vocês são coerentes com as vossas posições e dos vossos partidos, mantêm aquela ideia de que só em Portugal é que aconteceram as coisas más. No resto do mundo não aconteceu crise nenhuma, não houve crises financeiras, crises orçamentais, crises bancárias, nada disso. Só em Portugal é que isto aconteceu tudo de catadupa. Mas eu recordo que quando este governo tomou posse, a primeira coisa que e aqui uma correção, não é o PS de José Sócrates. O José Sócrates é que é do PS, é ao contrário. Portanto, uma correção aqui ao nosso moderador. Mas eu acho que Aqui ao nosso moderador. Alterar o artigo. O PS com José Sócrates. Pronto, então está bem, assim está melhor. Mas é importante essa correção, que é para não se ter aqui a ideia. Temos aqui, glosando o homem lá da Madeira, um tiranete, não é? Manda nos rapazes e os rapazes seguem cegamente. Não é bem assim. Ou melhor, não é exatamente assim. Quando José Sócrates, quando o povo, chamado a votos, dá a vitória ao Partido Socialista, em minoria, certo? Pronto, mas no melhor pano cai a nódoa. A primeira coisa que o melhor pano é... No melhor pano cai a nódoa. A primeira coisa... O melhor pano é o povo português e tem a nota de não dar a maioria absoluta ao PS. Rui Francisco, a conclusão é sua. A conclusão é sua. A primeira coisa que o Primeiro-Ministro, que o líder do PS fez, foi chamar os outros partidos a fazerem parte da solução. Ele, ingenuamente, depois dos outros partidos terem negado a fazer parte da solução, José Sócrates, algo ingenuamente, e eu confesso que acompanhava nessa ingenuidade, achava que seria possível um governo minoritário agarrar, eu não posso dizer isto se calhar aqui no ar, mas agarrar coisa com uma... pelos cornos, pronto, está dito. De modo a debelar a crise gravíssima que se avizinhava. Ninguém pensaria que tudo isto nos passava ao lado, como passou, por exemplo, ao lado do Brasil, que a crise não entrou. Bom, hoje vejo, assim como José Sócrates, que estava muito enganado. É literalmente impossível um governo minoritário fazer uma governação normal, muito menos em situação de crise como é a nossa. Então, é para acabar, então só para dizer isto. Então, aqueles que no início não quiseram fazer parte da solução são aqueles que hoje fazem parte do problema com a coligação negativa. E hoje temos uma coligação política, é exatamente a coligação negativa que fechou os olhos e foi em frente, sem olhar aqui, só para derrubar, ainda por cima com um documento que nem sequer tinha que ir a votos. Ainda por cima. E mais, o Rui Francisco dizia aqui... Sócrates sabia o que estava a fazer. Havíamos de ter ficado pelo PEC 1. Não sei se vocês sabem, todos os anos, todos os governos da União Europeia têm que ter um PEC. Portanto, devemos chegar ao PEC 20, PEC 30, se ainda existir a União Europeia. Nós temos 3 em 3 meses. Nós tivemos 3 em 3 meses. Todos os anos. E não tem que isso é obrigatório um plano de estabilidade e crescimento. Mas não há como fugir a isso. O PEC de 3 em 3 meses, como dizia já agora Miguel Portas, não faz bem nem dá saúde a ninguém. Não. Este PEC 4, que não é... Fica feio esta conversa lateral. Brandão, estou a falar diretamente. Peço desculpa. Este PEC 4, que não é um PEC 4, entenda-se, não é? É apenas um conjunto de objetivos para 2012. 2012 há de ter o seu PEC e 2013 também, 2014 também. Os objetivos são propostas. Dá-me licença que antes do nosso colega falar, que eu ofereço a fotocópia ao Oliveira Dias em direto, conforme prometi. Eu não queria de maneira nenhuma faltar com a minha palavra. Não me importo ser portador deste extra. Portanto, eu lamento, mas... Leva e depois lê em casa. Não é o do Valadares Tavares. Então pronto, não preciso. Um documento extra. Não, o Valadares Tavares eu conheço há 30 anos. Só uma nota relativamente àquilo que foi dito aqui. Mas se não quiser receber... No que se refere à esposa do Sr. Ministro, que, enfim, não tenho nada contra que ela ganhe os 70 mil euros, ou seja o que for, se tem direito a eles. 72. E pode exigi-los ainda. Agora, pode exigi-los. E pode exigi-los. Eu quero ouvi isto porque um jornal denunciou, não é como o Oliveira Dias estava a dizer. O quê? É porque se o jornal não tivesse denunciado esta questão, a senhora recebia e o Sr. Ministro não ia lá dizer que não queria receber. Esta é que é a grande questão. Ainda vai receber. Não sei se é isso. Oliveira, o caso. A grande questão era se viesse no jornal dizer Ministro recusa que a mulher receba sem nenhum jornal denunciar que ela tinha decidido antecipadamente. Mas isso
É que esta discussão levava mais. Levava a que os ministros, os senhores, eu não posso dizer isto. Bom, Os seus juízes andam a ameaçar. vamos só passar, eu quero só deixar esta nota relativamente a isso, porque é pessoal, enfim, é pessoal, eu não me importo nada de pôr em cima da mesa. Em tempos, a um concurso para o Estado, eu fui impedido de concorrer porque a minha mulher era funcionária do Estado. E fui impedido de ir a concurso. Foi antes do 25 de Abril. Não me queixei. Foi antes do 25 de Abril. Foi antes do 25 de Abril. Foi. Porque agora as normas são outras. Não garanto. Não, antes de 25 de Abril. Não, de maneira nenhuma. Não foi? De maneira nenhuma. Há uma lei de incompatibilidades que é clara. De maneira nenhuma. O Francisco está a tocar uma questão importante. Muito que é depois, diferente. Muito depois de 25 de Abril. Não conheço o processo em concreto, senão. Mas Existe uma lei de incompatibilidades. Mas isto impõe aqui que diga outra coisa. Repara, eu não sei se acho isso mal. Pronto, Tem não, muito a ver. Eu nem embora acho na altura emoção tenha de ficado emoções prejudicado, Pronto. enfim, Não e tem tenha-me arreliado um relações bocado. que não têm. Mas já agora isto. Mas agora vamos passar ao Armindo Cardoso. Posso só dar aqui- É só assistente aqui, Não, mas- foi por isso. Também pagou o bilhete, não é? Mas Tal como só, vocês. só para dar mais uma. Em relação a isto, para fechar Parece este que não tema. chega à minha vez de falar. Se me permite só 15 segundos, para fechar este assunto da esposa do Sr. Ministro, eu não tenho nenhuma data de defesa da senhora, até porque nem sequer sou jurista, sou um curioso nestas coisas. Mas há uma coisa que curiosamente eu reparei, é que o argumento que é dado para que o Sr. Ministro revogasse o despacho do seu Secretário de Estado foi com base numa auditoria jurídica feita lá pelos serviços, em que o auditor concluía pelo seguinte: bom, como o Sr. Secretário de Estado, no uso de uma competência delegada, porque todos os secretários de Estado têm competência delegada, não têm competência própria, portanto, no uso de uma competência delegada, emitiu um despacho que estava sujeito ao Instituto da Ratificação. Ora, eu vou lhe dizer uma coisa, Barão das Neves, eu não sei se isto é verdade, mas a ser verdade, então fico com muito má opinião de quem faz estas coisas. Eu nunca vi, ao nível do Governo, nem sequer ao nível de uma autarquia isso acontece, haver uma delegação de poderes sujeita formalmente ao Instituto de Ratificação. Bom, porquê? Porque o delegante tem sempre o poder da vocação. Última hora. Sempre hora. poder O da Sr. Ministro vocação. nem podia ter tido nenhum despacho. Grande auditor jurídico. Última não hora. tinha. O Sr. Ministro nem podia ter feito esse despacho. Última hora. Exatamente. Vai ver. Mas eu concordo consigo. Nem sequer podia ter feito aquele Há uma despacho. coisa que não vamos falámos passar- aqui, chama-se ética. Vamos E disso ainda não falámos aqui. Vamos passar à Chama-se frente. ética. Vamos passar à frente. O Oliveira Não podia ser Dias- ele, tinha que ser o Primeiro-Ministro. Oliveira Dias Quando vai à for frente, dada a palavra, vai eu largamente falo. à frente no tempo. Opa, mas se isso contribuir para o esclarecimento das pessoas, Está bem, tudo bem. Isso é bom. Também é Digo verdade. Também é verdade. Armindo Cardoso. Pronto. Isto é o problema de ser o último. Quer dizer, a conversa começa a animar, é bom porque, começa-se a entretanto, troca tem de muito para- opiniões Vantagens. e O quando programa chegar a vai minha vez acabar já em a si. coisa está O programa vai acabar em incontrolável. si. Como tudo na Mas vida, pronto, eu de qualquer das maneiras... nada é completamente bom. Exatamente. Nem tudo é mau. A inversa também é verdadeira, claro. Ora bem, eu como sou otimista vejo mais pelo ponto de nem tudo é mau. Ora bem. E é precisamente nessa questão do nem tudo é mau, eu não vejo muito mal que o Sr. Primeiro-Ministro, o Engenheiro Sócrates, tenha demitido. Acho que é uma questão perfeitamente normal. É uma coisa que está dentro dos poderes dele, dentro de qualquer governo, pode-se demitir. Acha que não tem as condições necessárias para governar, demite-se. Tudo bem, não vejo problema nisso. Talvez haja algum pequeno problema pelo facto atual da situação e isto talvez tenha seguido, digamos, uma estratégia calculada para acontecer precisamente nesta situação. Mas isso entraremos por outros campos que talvez tivéssemos que entrar pela futurologia e eu também não quero entrar por essa. Agora, o que me estranha não é propriamente o Sr. Ministro demitir-se. Eu, se calhar, se estivesse no lugar dele, fazia o mesmo. Então, se não querem o que eu quero, se não querem aquilo que eu proponho, com licença, vou-me embora. Façam vocês como quiserem. Pronto, isto é a realidade das situações. Agora, o que me estranha é o Sr. Ministro ter-se demitido porque não tem condições para governar. E depois, a Assembleia da República, em vez de trabalharem no sentido de propostas viáveis para salvar o país e salvar em conformidade daquilo que não estão de acordo com o Sr. José Sócrates, vejo um proponente, um possível, a querer governar Portugal, a primeira coisa que abre a boca é diz que vai aumentar o IVA. Por exemplo, não gostei, acho que é um disparate. Mas pronto. Em relação a isso, tenho duas questões.
Os governos demitem-se e mudam em qualquer parte do mundo. O que me parece já um bocadinho fora de contexto é que os próprios políticos e os próprios partidos que são feitos por pessoas não se consigam entender. Dada a gravidade da situação, acho que era urgente, era necessário que os partidos se entendessem. Eu não sei se a culpa é do CDS, se é do PSD, se é do PS, se é do Bloco de Esquerda, se é do PCP. Todos eles dizem que têm alternativas. O Sr. José Sócrates diz que não houve alternativas, o que eu também acho um bocadinho mal da parte dele dizer isso, porque eu ouço alternativas todos os dias. E já para defender a minha posição do CDS, o CDS está farto de dar alternativas. O PCP também tenho ouvido algumas. Agora, que o Sr. José Sócrates e o Governo PS não queiram assumir essas alternativas como viáveis, isso é outra questão. Agora, eu acho que o grande problema da nossa política é os partidos e as pessoas que estão dentro dos partidos. O mal não é dos partidos, como eu ouço muitas vezes quando saio aí em campanha ou quando saio aí afora. Os partidos são todos iguais, os políticos são todos iguais. Não, não são todos iguais. Porque isso seria a mesma coisa que dizer que todos os mecânicos de automóveis são aldrabões, todos os médicos são aldrabões. Quer dizer, isso entraríamos por outro campo. Portanto, os partidos são feitos por pessoas. E o que está errado nos partidos não são os próprios partidos, porque eles fazem falta à democracia, eles fazem falta à discussão, eles fazem falta à vivência democrática de qualquer país. Agora, as pessoas que estão dentro dos partidos, que foram ganhando os seus espaços, que vêm das juventudes partidárias, que vão ganhando preponderância dentro dos partidos, ganharam vícios. Ganharam vícios que não se conseguem desfazer deles. E estão levando a política e a forma como se vê a política a níveis muito baixos. E é nessa baixeza da política que se está fazendo que estamos na crise. Porque ninguém se quer entender. Todos puxam a brasa à sardinha de questões ideológicas e partidárias. Não só para defender a posição do partido na sua questão de como se vê o partido cá para fora, como dos lugares que têm que ser preenchidos para depois pagar, digamos, entre aspas, os favores dos militantes e das pessoas que trabalham nas campanhas, que trabalham para eleger alguém. E isso é que está mal. Depois, há outra situação também que me parece que leva a esta crise. É que, por vezes, são designadas pessoas para determinados lugares que não têm a competência para tal. São designados, lá está, por estas razões que eu agora falei. O gajo até ajudou ali na campanha, até fez um trabalho porreiro, vamos lá dar ali um lugarzinho de administração ali numa empresazinha qualquer, e depois o homem não tem competência para tal. E tudo isto vem-se agravando. Portanto, eu acho que a questão do engenheiro Sócrates ter-se demitido não é o grande problema nosso, não é o grande problema da nação. O grande problema da nação é as pessoas que não se querem entender, as pessoas que querem ter preponderância e puxam a brasa à sardinha de cada um. Eu falo nisso, mas o problema não é só aqui. Eu falo nisso e até falo em relação à Europa, porque os países que se querem estar em conjunto uns com os outros e fazem uma comunidade europeia e depois vêm-se cada país a puxar a brasa à sua sardinha, também não estou a ver que raio de união é esta. Os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses nacionais. Ora, nem mais. Essa é que é a verdadeira crise. E enquanto não conseguirmos, o que vai ser um bocado difícil, porque isto já faz parte intrínseca do ser humano, o egoísmo, a inveja, a ganância e tudo mais, que são coisas do próprio ser humano, é um bocado difícil. No entanto, a moral, a seriedade, a honestidade ficaram muito para trás ao longo destes anos. E, portanto, as pessoas foram tomando os seus passos, esquecendo dessa moral, dessa seriedade, dessa honestidade. E, portanto, minou os partidos, minou a política, minou a Assembleia da República, mina aqui a Assembleia Municipal, que eu às vezes, quando vou lá, até saio cá fora para fumar um cigarro, porque começo a achar aquilo uma palhaçada, começo a achar um teatro. Um autêntico teatro. As pessoas estão lá, mas não estão defendendo os interesses das pessoas. E as pessoas cá fora já se começam a perceber há muito tempo, por isso começam a dizer os políticos são todos iguais, os partidos são todos a mesma coisa, mudam as moscas, a porcaria é a mesma, e portanto, enquanto os partidos e as pessoas que estão nos partidos não começarem a olhar para eles, para fora, e começarem a pensar bem o que é que andam a fazer, não há PEC 1, não há PEC 2, não há PEC 3, não há PEC 4 que salve o país. E é isso que eu tenho a dizer. Muito bem, muito obrigado, Armindo Cardoso. Vamos para a segunda ronda desta nossa agradável conversa
e animada, tem sido animada. Vou pedir ao João Corvelo para tomar de novo a palavra, considerando que, em termos de tempos, o João Corvelo é o que tem menos tempo gasto e o Oliveira Dias é claramente o que tem mais tempo gasto. É para me condicionar? Mas isso acho que não vai ter efeito. É uma fatalidade. Não vai surtir do destino. efeito. Se é para me condicionar. João Corvelo. Muito obrigado. Oliveira Dias, muito diretamente e com toda a clareza. Dizer que em Portugal só há uma coligação, que é aquela que chumbou este governo e que chumbou o Pacto de Estabilidade e Crescimento, é, na melhor das hipóteses, uma visão enviesada daquilo que é a realidade política. Nós não podemos dizer, por uma questão de honestidade, que só há uma coligação que é aquela que chumba um documento, quando há uma coligação que aprova todos os outros. Portanto, o mínimo da clareza política exige-nos que digamos o Partido Socialista aprovou porque quis discutir com a direita e não com a esquerda, Orçamento de Estado. Orçamento de Estado, o Partido Socialista não convocou nem o PCP nem o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista foi direito ao PSD e nós percebemos porquê. Porque é um orçamento absolutamente recessivo. É um orçamento que destrói a economia, é um orçamento que cria precariedade, cria desemprego e, portanto, o PS sabia, e algum bom senso teve nisso, que para destruir a economia, destruir o país, criar precariedade, desemprego e diminuir serviços sociais a favor de privatizações, para isso não conta, obviamente, com a esquerda. E, portanto, é perfeitamente normal que tenha ido dirigir-se ao seu parceiro natural da privatização, ao seu parceiro da destruição de serviços públicos e de destruição de condições do trabalho, numa transferência de dinheiro, porque é isso que estamos a falar, numa transferência de rendimento do trabalho para o capital. É perfeitamente normal que o tenha ido fazer com os partidos que o apoiam nessa linha, que são o PSD e já agora também o CDS, que no início desta legislatura aprovou documentos do Partido Socialista, como sabemos, em boa hora se arrependeu. Bem-vindos às boas causas. Em segundo lugar, o PEC 1 era o PEC necessário. A Europa estava em crise, estava mergulhada numa crise, que era uma crise internacional, portanto o PEC 1 era absolutamente necessário e tínhamos que o fazer. O PEC 2 corrigia aquilo que o PEC 1 não conseguiu fazer. O PEC 3 corrigia aquilo que o PEC 1 e o PEC 2 não conseguiam fazer e aí sim, com estas medidas, nós conseguimos sair da crise. Aliás, os ministros do Partido Socialista são absolutamente peritos em dizer que Portugal saiu da crise. Eu já ouvi os ministros do PS, inclusive o próprio primeiro-ministro, secretário-geral do PS, agora reeleito, dizer umas 3 ou 4 vezes Portugal saiu da crise, agora acabou, finalmente saímos da recessão técnica. Dizia José Sócrates, saímos da recessão técnica quando o que nós temos é mais recessão, mais desemprego e uma economia devastada. E, portanto, o PEC 3 era a solução para todos os problemas, como era o PEC 1, como era o PEC 2, nenhum deles solucionou nada. E, portanto, com tudo para jogar, o Partido Socialista e os partidos que aprovaram esses 3 pactos de estabilidade e crescimento, o PS e o PSD, não conseguiram equilibrar a economia, não conseguiram aumentar direitos de quem trabalha, não conseguiram reestruturar este país. E, portanto, a melhor coisa, a mais simpática, o que se pode dizer desta gente é que eles não são capazes de governar. A coisa mais simpática que se pode dizer de 2 partidos que no poder há 30 anos não são capazes de equilibrar um país, já agora com a ajuda da União Europeia, que não estava de facto preparada para a crise, porque não foi feita para estar preparada para a crise, uma União Europeia onde quem manda é o neoliberalismo, uma União Europeia da destruição de serviços públicos, com certeza que não está preparada para a crise. Nós estamos a pagar o preço de escolhas políticas dos últimos 30 anos e para isso não contam connosco. E respondendo claramente, agora que já percebi a pergunta do Paiva Setúbal, nós corremos sempre por dentro. Sempre por dentro. Agora não nos ponham dentro desta política porque nós não estamos aí. Nós estaremos como estivemos e como estamos neste momento na oposição à precariedade. Um governo que tenha o Bloco de Esquerda não pode nunca incentivar a precariedade. Não pode nunca ser um governo do desemprego, um governo da crise, porque nós batemos por soluções, e já que tenho aparentemente algum tempo, gostaria aqui de deixar 2 ou 3 ideias de salvação da economia. Nesta intervenção estás a cumprir os 4 minutos. De resto, então, muito rapidamente, acabaste de cumprir os 4 minutos. Nós precisamos de reforçar a sociedade, ou seja, de reforçar a economia para reforçar os direitos das pessoas. E isso não se faz sem dinheiro,
com certeza, estamos de acordo e, portanto, eu gostaria de saber porque é que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, aliás, como o CDS, chumbaram 3 medidas que o Bloco de Esquerda apresentou, que eram o imposto sobre as grandes fortunas, o mínimo da justiça, aliás, uma medida que vem dos socialistas da linha da Internacional do Partido Socialista, da Internacional Socialista, é uma medida deles e que o PSK, com a cobardia em termos de medidas sociais a que já nos habituou, chumbou. Em segundo lugar, a taxação dos bancos. É abismal, é o símbolo de uma economia estúpida que os bancos não paguem pelo menos aquilo que paga uma pequena empresa. E falava o Barão das Neves, e com toda a razão, o Barão das Neves, registro, já citou aqui 3 militantes do Bloco de Esquerda, portanto estou a ficar preocupado consigo. 2 citava... positivamente e 1 negativamente. Com certeza. Não, eram os 3 positivamente. Não. Disse que não gostava do Francisco Louçã, mas não foi elogiou. positivamente. João. Com certeza, mas pronto, já essa citou aqui liberdade. pelo menos 2 positivamente, E cito mais, o que vejo uma alguns mudança dos negativamente, que é o caso do Dr. Louçã e do professor Fernando Rosa. Já recuperaste. Com certeza. Tem todo o direito a isso, obviamente. Sou livre, Portanto, eu sou livre. dizer já agora, o Partido Socialista está legitimado para governar, com certeza, ganhou as eleições, tem que formar governo, foi para isso que o povo escolheu. Mas onde é que estava no programa eleitoral do PS o capítulo das privatizações? Onde é que estava no programa eleitoral do PS o capítulo da destruição de serviços públicos e da destruição de direitos laborais? Onde é que estava no programa eleitoral do PS a revisão do PSD, a revisão constitucional do PSD, que o PS todos os dias elogia depois de ter dito mal? Onde é que está o pagamento por pessoa da saúde? Onde é que estava tudo isso? As pessoas não escolheram isso, não estava na campanha do Partido Socialista, não estava no discurso do Partido Socialista e não estava no programa. E, portanto, o Partido Socialista mentiu aos portugueses e destruiu a economia quando se privatiza as linhas urbanas da CP. Isto é estúpido. Não tem outro nome. É economia estúpida. E com isto termino. Em nome do déficit, privatiza-se aquilo que dá dinheiro ao Estado. E, portanto, é contra esta economia, contra esta ditadura dos mercados, contra esta Europa feita para os mesmos de sempre e contra este país desigual, que está cada vez mais desigual, que se impõe neste momento uma alternativa, e essa alternativa não vem da direita, a direita é parte do problema, sempre esteve no poder, aprovando os PECs, estando no poder antes, também não é do Partido Socialista que é a marca desta crise, portanto, por exclusão de partes, só pode vir da esquerda. Muito bem, Rui Francisco. E peço desculpa. Muito obrigado. Força. É importante, temos nos últimos dias falado muito da crise política, mas é importante descer ao país real e ver que, ao mesmo tempo, tem mais tempo a crise social e a crise económica do que a crise política. E são, de alguma forma, esta crise social e crise económica que disputaram um conjunto de acontecimentos naquilo que tem a ver com a correlação de forças e com a presença parlamentar dos partidos que resulta nesta crise política, porque, como já aqui foi dito, a crise política é nova, porque o PS, desde o início da legislatura, sempre contou com o PSD para a viabilização de instrumentos fundamentais da gestão do país, nomeadamente o último Orçamento Geral de Estado, que até à última parece que o PSD não ia viabilizar, mas depois, no encontro claramente à direita, porque o que o orçamento traduz são de facto medidas que não são sociais e que não vão ao encontro do interesse coletivo e do interesse dos trabalhadores, plano-se à direita, o PSD viabilizou. Portanto, esta crise é muito recente, mas antes desta crise há de facto uma crise social. E centremos naquilo que é fundamental, que é o capítulo da produção nacional. De facto, sem capacidade de produzir, o país, este e outro qualquer, vai ser cada vez mais um país dependente daquilo que é uma conjuntura económica externa e daquilo que são as políticas sociais que esses governos têm que protagonizar. Portanto, não é à toa que o meu partido tem falado há muito tempo. O que é importante é termos a capacidade e criarmos estímulos para o aumento da produção nacional, com a revitalização do nosso tecido empresarial, com a capacitação do nosso tecido empresarial, com o empreendedorismo, ou seja, tornar com a criação de emprego, que é fundamental, e com uma política que não pode ser uma política de baixos salários, porque a política de baixos salários
é a política praticada nos países do terceiro mundo. Um país que aposta no desenvolvimento económico não pode ter uma política de precarização do emprego e dos baixos salários, porque confunde-se muito a questão do liberalismo do emprego e de hoje a capacidade de os trabalhadores poderem mudar poderem ser competitivos naquilo que é a sua capacidade de trabalho e mudar de empresa com a precariedade de emprego. Ora, nós estamos contra a precariedade do emprego. Nós não temos nada que os melhores técnicos, os melhores trabalhadores possam ser disputados pelas melhores empresas. O que tem que existir, de facto, o que tem que existir é segurança no emprego. As pessoas têm que ter a garantia de ter emprego, porque a limite é essa uma alavanca importante do país. Nós todos os dias vemos os valores do desemprego aumentar, com todos os dramas sociais e humanos que isto acarreta. Já me cansa, eu sei que o jornalismo português também é feito de muito sensacionalismo, mas já me cansa todos os dias olhar para os noticiários, olhar para os jornais e ver o estado a que o país real chegou, as condições em que as famílias, e sobretudo as jovens famílias, sem perspectivas de futuro, enfrentam todos os dias este país. As soluções existem. E num período em que vamos entrar em campanha eleitoral, é importante dizer às pessoas que isto não é o fim do mundo, não é o fim do ciclo, que há alternativas. E há alternativas que personificam claramente opções de classe. E eu não posso exigir menos a um partido socialista, um partido com tradição de esquerda, que adote naquilo que são as suas políticas para o país, medidas e posições de classe. E a classe aqui, a classe trabalhadora, é o povo português. Não é a classe dos grandes grupos económicos. Pois, vivemos em crise. Há pessoas que estão a ser desalojadas das suas casas porque não podem pagar as hipotecas. E as 7 maiores empresas do PC20 continuam a acumular, ano após ano, lucros astronómicos. E muitas delas, um capital financeiro sem produzir rigorosamente nada, do ponto de vista da produção real. O capitalismo financeiro tem esta coisa, que é gera dinheiro pelo dinheiro. Não produz nada. É como que uma máquina... Mas depois há este cariz profundamente desumano e desigual na distribuição da riqueza. Nós, hoje em Portugal, e temos de ter a consciência disso, temos cada vez mais uma assimetria e um fosso muito grande entre os ricos e os pobres. E esta coisa que se criou da ideia da classe média, nós já não temos classe média. Nós temos os remediados, que estão muito perto dos pobres, e os pobres não são os indigentes, não é? E temos os muito ricos. Uma pessoa que tem uma hipoteca e que paga o seu carro a prestações não é a classe média, de certeza. Portanto, é sobre este caráter cada vez mais desumano que assola o povo e desumano naquilo que tem a ver com a distribuição da riqueza que é importante atentar. E é importante, como se disse, nesta altura, ir àqueles que mais têm. Não se percebe como a banca continua a ser protegida naquilo que é a política fiscal do país. Mas o que é que a banca produz para o país? Produz uma especulação, e eu termino já, produz uma especulação que gera dinheiro para dinheiro e que brinca neste momento, a banca nacional e a banca estrangeira, brincam neste momento com a crise e com as condições de vida dos portugueses. Eu dizia há pouco aqui, os islandeses já lhes disseram como é que era. Não pagamos até renegociarmos a dívida. Haja coragem para isso. Haja coragem para isso, para não ceder a este interesse que é meramente especulativo, que quanto mais em baixo está um povo e um país, mais espezinha. É óbvio que quem governar a partir de julho tem que ter coragem para assumir uma ruptura. Ou continuamos com este sistema, com este modelo, ou então teremos que ter a capacidade de, com medidas em concretos, proceder a uma justiça, a uma distribuição da riqueza mais equitativa, porque não tenhamos dúvidas. É isso que salvará o país. Só quando dermos melhores condições de vida a todos os portugueses é que a economia começará a crescer. Disse. Eu vou começar rapidamente por dizer ao João que não se preocupe comigo em relação ao Bloco de Esquerda. Não vai para o Bloco de Esquerda. Porque não vou para o Bloco de Esquerda e, além disso, por não ir para o Bloco de Esquerda não quer dizer que eu não aprecio algumas pessoas do Bloco de Esquerda e acho que tem algumas pessoas inteligentes. O Barão das Neves disse que não gostava do Francisco Louçã, mas concordou com ele em relação ao que ele disse em relação ao Cavaco. Pontualmente. O que me preocupa no Bloco de Esquerda é que algumas pessoas que o Bloco de Esquerda têm pessoas inteligentes e que eu aprecio,
depois sejam mandadas para Bruxelas e, portanto, sejam corridas de Portugal porque faziam face e faziam frente a algumas pessoas que estão cá em Portugal. Isso é que me preocupa. E você percebe com certeza o que é que eu estou a dizer. Não percebo Mas muito estamos bem. aqui a falar de políticas europeias e é importante sobre isto recuarmos um bocadinho. E é importante recordar aqui que o povo português nunca foi ouvido sobre a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia. E como eu sempre defendi que o povo português devia de ser ouvido, hoje em dia acho que há um tratado que se chama Tratado de Lisboa. Já ninguém fala nisso. E, portanto, é importante também que algumas pessoas hoje recordem. Aliás, hoje vejo muitos atores da nossa vida política preocupados com entendimentos, com governos de salvação nacional, com essas coisas todas, mas eu não os via preocupados em finais do ano passado. Eu não os via preocupados, agora vejo. E acho piada a alguns políticos da nossa praça. Em relação ao PEC 4, convém esclarecer o seguinte. Nós, em relação ao PEC 4, aliás, isto é PEC, e tem vindo por aí fora. PEC em PEC. E como de PEC em PEC atingimos o PEC 4, independentemente de se ele ter sido necessário ou não, há uma questão que é importante aqui realçar. Eu acho inadmissível que se queira aprovar uma medida destas em Portugal, que primeiro vai ser apresentada à Dona Merkel, primeiro se vai apresentar lá fora e depois é que se dá conhecimento cá dentro. Eu acho inadmissível que, pura e simplesmente, imaginem Sócrates diga, ou aprovam isto ou a gente está nas lonas, quando pura e simplesmente nem o tentou negociar absolutamente com ninguém. Acho isso a primeira medida, acho uma medida prepotente. Mas depois a seguir temos outra. O Dr. Pedro Passos Coelho diz que não aprova esta medida. Depois faz declarações em inglês, que recentemente veio dizer que foram mal traduzidas, Deve lá ir logo assim. dizendo que, pura e simplesmente, não está de acordo com o PEC 4 porque quer um PEC 5. E pior, reprova o PEC 4 num dia em Portugal e no dia a seguir estava na Alemanha a pedir batatinhas à Dona Merkel a dizer que pode contar com ele porque o PEC 4 é com ele. E, portanto, eu acho que há aqui uma série de conjuntos. Eu há pouco falava na política da verdade. O João ficou preocupado com situações em relação... E agora vou citar pessoas do Partido Socialista. Houve um senhor que se chama, eu não sei se as pessoas gostam, mas é o Manuel Maria Carrinho, que dizia que era humildade e verdade. E ele diz aqui... Humildade e verdade são, a meu ver, os parâmetros essenciais para se ultrapassar o difícil momento que o país está a viver. Humildade porque é preciso reconhecer que a situação atual é o resultado de alguns erros graves cometidos nos últimos anos, sobretudo desde a primavera de 2008, quando a crise se anunciou com a sua gravidade, e desde o outono de 2009, quando se arriscou a constituição do governo militar. Este senhor foi designado pelo Partido Socialista embaixador em Paris. Foi designado pelo Partido Socialista e pelo governo do Partido Socialista. E destituído. E, portanto, foi designado. Destituído. Pura e simplesmente, quem não está de acordo é assim. Por isso é que eu não tenho partido meu. Mas isto é importante que se refira que estes PECs todos, eu estou para ver o que é que vai sair daqui. Eu hoje li declarações, por exemplo, de um líder partidário, o Dr. Paulo Portas, que dizia que com o TGV não há acordo possível connosco. Se o PSD quiser o TGV, portanto, vamos lá ver, a todos nós convém que a gente escreva isto, que é para depois não acontecer como aconteceu aqui há uns anos, com o Dr. Barão Barroso, que disse que o Dr. Paulo Portas nunca e depois fez uma coligação. Portanto, a política da verdade, seja ela de esquerda ou de direita, os portugueses têm direito a conhecer isso. Já basta de aldrabiças. Já basta de andarmos aqui a fazer campanhas do engano, a enganar as pessoas. É evidente que eleições, a democracia não vai acabar. Calma lá. No primeiro dia que a democracia acabar, há um conjunto de jovens e de menos jovens que com certeza estão lá na frente da batalha, uns de direita, outros de esquerda, mas que prezam muito a liberdade de opinião. Isso aí não está em causa. O que está em causa é a política da verdade. Saber quanto é que este país deve, saber quais são os sacrifícios que tem que fazer e depois, em função dos resultados eleitorais, traçar-se os diversos cenários políticos. Isso é que é a democracia. Agora, andamos sempre aqui a enganar as pessoas. Isso é que não pode ser. Eu estou de acordo com o Rui Francisco, por muito que também lhe possa estranhar. Não. Estou de acordo quando diz que realmente eu acho um escândalo pornográfico. Não tenho outra palavra. É um escândalo pornográfico. Os bancos terem as receitas que têm diárias e não serem tributados da maneira que são as outras empresas. Quanto muito, os bancos deviam ser tributados como a empresa que o meu sapateiro tem, como a empresa que a senhora que me vende a hortaliça tem e como a empresa que os senhores mais ricos deste país têm. Acho que era um princípio moral e ético. Não cheguei aos 4 minutos, hein? Portanto, fico eu à frente agora. Muito bem. Não, por acaso chegou. Cumpriu exatamente os 4 minutos. Pronto. Oliveira Dias. É curioso
Agora, antes do governo de Sócrates ter criado um imposto aos bancos, aqui de El Rei, porque não se cria aqui um imposto para taxar os bancos. Agora que se foi criado esse imposto, aqui de El Rei, porque não é igual aos outros. Bom, isto tem que se começar de algum lado. Tem que se começar de algum lado. E mais, não tenho a mínima dúvida que no dia em que podem pôr os impostos que quiserem em cima dos bancos, que eles acabarão por ser pagos por nós. Eles repercutem isso no cliente. Isso é limpinho, pá, como se costuma dizer. Eu ouvi com muita atenção as palavras do Bloco, do PC e do Independente que me antecederam. Com algumas coisas eu concordo, com outras não. Há muitas palavras bonitas que soam ao oco quando viemos somar a uma crise financeira. Oliveira, desculpa, agora sou eu que interrompo. Só uma nota. Foram as palavras do João Corvelo, do Rui Francisco e do Barão das Neves. Se por acaso refletem as opiniões do Bloco, do PCP e neste caso dele mesmo, é mera coincidência. Ou não será mera coincidência, mas é um problema deles. Agora, És um bom advogado. São de facto as palavras do João Corvelo. Vai lá tirar o curso de Direito, tem jeito para a coisa. Eles não se queixaram. Eles não se queixaram. Força. Mas pronto, está bem. Não, mas chama Lícia, atenção, eu digo estas coisas, mas chama Lícia nenhuma. Vocês também podem dizer. Nós três falámos todos do Quantas e quantas vezes vocês estão a reverberar o PS e a olhar para mim, não é? Bom, isso é normal. Isso é normal. Mas não contei este. A questão é esta. Quando se junta uma crise política ao package de crises que já temos em cima desta, o caso muda de figura. E eu quero-me aqui focar na crise política, mas vou andar um bocadinho atrás e vou dizer só isto. A questão da produção, não há maior verdade do que essa. Assim como não há maior verdade de que são políticas recessivas o aumento de impostos e o corte na despesa. Até o Krugman, o Prémio Nobel de Economia, veio dizer isso. O problema... Citou o Brasil há bocado e o Brasil Olha, o Lula disse isso de uma forma... Eu gosto muito do Lula porque ele diz as coisas complicadas de forma muito simples. Assim como ele disse isso no Brasil. Eles tiveram um problema com o FMI. Vocês sabiam que o Brasil é hoje credor do FMI? Eu não sabia. São credores do FMI. Pagaram o que deviam e ainda foram resgatar um prémio. E agora são credores. 10 mil milhões de dólares de prémio que eles têm sobre o FMI. Bom, e a minha grande esperança é que efetivamente o Brasil dê uma mão a Portugal. Essa é que é de facto a minha grande esperança. Bem, mas estas políticas recessivas que não devem ser tomadas por nenhum governo que se preze, no momento em que não há dinheiro, e este é que é o problema do nosso país, no momento em que não há dinheiro, não há outra saída. Tem que ser pelas políticas recessivas, os tais aumentos de impostos, infelizmente, a contenção na despesa, infelizmente também, porque a despesa do nosso Estado é despesa, gastamos dinheiro com o quê? É com a tropa, é com os médicos e é com o ensino. Só nisto vai 80% do dinheiro que Portugal tem. E, portanto, é muito difícil quando nós falamos em contenção de despesa, vamos cortar aonde? Eu recordo, o Sócrates pode ter muitos defeitos, mas eu recordo, em termos, nós estamos aqui, claro, todos nós estamos ligados, quanto mais não seja como cidadão, que acompanhamos com interesse, a política local. Desde o 25 de Abril até hoje, o governo mais centralista no que diz respeito ao poder local tem sido os governos de José Sócrates. Desde logo com a lei das finanças locais. Desde logo com a nova lei orgânica do Tribunal de Contas. Em que hoje, o comum dos cidadãos não se apercebe disso, nem tem que se aperceber, como é evidente, mas os dinheiros públicos que os municípios gastam estão escrutinados de tal maneira pelo Ministério das Finanças que roça a inconstitucionalidade em muitos casos. Qual é o objetivo disto? É dívida pública, melhor seria que o Estado não tivesse... Qual é o objetivo disto? O objetivo compreende-se bem, é estancar a ferida. Isto é uma ferida que está a deitar sangue. É uma ferida aberta que está a sangrar. E o que o Governo tenta é estancar a hemorragia. Depois de estancar a hemorragia, vamos então tratar do resto. Ora bem, a crise política o que é que vem trazer de novo? Olha, tirámos o garrote e agora gangrena para aí à vontade.
E este é que é o problema. É evidente que chamar o povo a pronunciar-se não é em si, em termos políticos, não é nada de outro mundo. A democracia é isso mesmo, é ouvir o povo pronuncia-se e tudo isso. Sabe o que é que eu ouço o povo dizer? Por motivos profissionais, eu tenho andado agora no Alentejo e tenho visto as pessoas que até nem são de esquerda, a dizer, mas isto veio na pior altura. E estão revoltados. E agora cenários. Eu gosto de falar de cenários. Normalmente engano. Que já passou os 4 minutos. Estão a ver? Isto aqui é a crise. É crise de tempo. É verdade. Só para dizer isto, em termos de cenários, e porquê que eu acho que não devíamos, que é um grande disparate termos ido para eleições antecipadas, e aliás, as notícias de hoje, enfim, mostram o quão agora isto está mais difícil ainda, com a dívida soberana a bater nos 9% e 10% e sei lá. Com 8% a Irlanda recorreu ao Fundo Monetário Internacional. O nosso já está nos 9%, vejam bem. 7,5% a Grécia. Bom, com 7,5% a Grécia. São situações ainda assim diferentes. Grécia e Irlanda não é a mesma situação. Bom, o problema é este. E o nosso Presidente da República, com a sua gestão de silêncios cúmplice, porque tenho para mim que ele desejou isto, não é evidente, por causa daquilo que falou aqui o meu amigo Barão das Neves, que só não lhe responde porque quem devia estar aqui era o Luís e o PSD, a quem eu tinha muito para dizer. Não estão. Não, é para dizer isto. Mas o que é que eu disse? Então, e o day after, como eu dizia naquele artigo da Geração Rasca, e o dia a seguir, até isso depois das eleições, em termos, o espectro político ou parlamentar não se alterar substancialmente. O quê? O Presidente da República não vai dar posse a governos minoritários, como eu já ouvi o António Capucho dizer? Ele não pode fazer isso? Não pode fazer. Não se pode recusar a fazer isso. Livrarias. E esta é que é a questão. Vamos Vamos a eleições e fica tudo na mesma. Vamos ouvir É uma o pura Ricardo. perda de tempo. São 3 meses de perda de tempo. Mas quando temos, Oliveira Dias, desculpa, mas quando temos governos minoritários e queremos entendimentos, não podemos querer que as pessoas façam entendimentos com o meu programa. Foi isso que foi feito pelo Engenheiro Aliás, há Sócrates. quem defenda que não O é Engenheiro menos. Sócrates chamou os partidos claro. disse, vocês querem governar comigo, mas Claro. têm que governar com o meu programa. Oliveira Dias. Um desculpa entendimento lá, é mas cedências um parte a entendimento- parte. Ora, então pronto, estamos de Mas acordo. isso é... A questão é que José Sócrates Lá para ali, não página cedeu 22. Exatamente, Claro. exatamente, e você sabe que isso foi verdade. Bom, é dizer assim, vamos fazer uma coligação, mas o senhor tem que seguir as minhas ideias. Pá, isso Não, mas chegaram a acordo com o PSD em relação a muitas negociações e o PS cedeu, junto do PSD, nas negociações desculpa, que mas teve o professor... o doutor em Passos relação a uma Coelho, série de... Os levou o partidos, PEC3, mas depois ao foi Barão ao da Neve, perdão no dia Barão seguinte. das Neves, os partidos No dia chamados, seguinte foi ao perdão. que é um Barão das maior Neves. exercício de demagogia política que peço se pode desculpa existir. por- Barão das Neves, os partidos chamados a fazer parte da solução nem quiseram ouvir mais nada. Vamos ouvir, Não, foi a vamos única ouvir, resposta que vamos deram. ouvir o Armindo O Cardoso. meu amigo diz que é com este pressuposto. É verdade ou não é? O Bloco, Partidos o PC, chamados a fazer não. parte da solução. O Partido Socialista... Há resoluções políticas apresentadas nesse dia na Assembleia da República, por parte de todas as bancadas, que eu convido os que aqui estão a ver. E fico exatamente a saber qual o sentir de cada partido político perante a apresentação das medidas do PEC. Todos os partidos tiveram posição. E muitos deles reforçaram propostas e medidas que há muito tempo já vêm fazendo. Agora, o que há de facto... Não são execuíveis. O que Não há são de facto... execuíveis. Pois, não são execuíveis, Não são porque as execuíveis. que Não são é. execuíveis... Não há dinheiro para isso. Não há dinheiro para isso. Muitas delas apontam no sentido de ir buscar dinheiro onde ele existe. Porque esta questão do não haver dinheiro, o dinheiro existe, está, é muito, muito mal distribuído e está muito... Tirar aos ricos para dar aos pobres. Cuidado. Isso é o Cuidado. princípio do Estado Bom, Social. mas essa é uma do questão, Partido mas essa é uma Socialista. questão ideológica e uma questão de É uma- classe. exatamente. E esse é que é o ponto. Por ser uma questão não se ideológica. consegue livrar do abandono... Por ser do uma questão abandono ideológica, é dessas que nós temos esta crise política. Não, a crise política é motivada, primeiro, por A diferença é por uma perda de vocês querem soberania. acabar com os ricos, eu quero acabar com os Essa é a pobres. conversa de Mário Soares, que já disse... Ideologicamente é assim. O que eu digo neste momento é que, havendo-os muito ricos e havendo-os muito pobres, o Estado tem a responsabilidade social de proceder a uma redistribuição da riqueza. E só não o faz por falta de coragem política e porque está comprometido com a senhora Merkel e com quem neste momento governa a Europa, que são 2 ou 3 grandes países. E haja coragem, se calhar, para se a Irlanda, se a Grécia e se Portugal se têm juntado, se calhar hoje não havia moeda única. E estão por se desenhar, se isso era tão mau,
para a economia europeia ou se era bom. Por exemplo, neste momento, Armindo Cardoso. Aí está um ponto interessante. Esse é um ponto Armindo interessante. Pegar naquilo Cardoso. que ali o Rui Força. estava a dizer Força. e dizer o seguinte: nesse aspecto não estou muito de acordo que se tire aos ricos para dar aos pobres. Estou de acordo em que se faça uma redistribuição da riqueza. E essa redistribuição pode ser feita, de facto, com melhores condições que são proporcionadas a quem trabalha e a quem vive do rendimento do trabalho. E aí estou perfeitamente de acordo. Dar valor a quem trabalha, que seja bem pago, que não seja explorado, que não seja vilipendiado pelos patrões e pelo empresário em geral, e isso estou perfeitamente de acordo. Já não estou muito de acordo com essa política em geral de tirar aos ricos para dar aos pobres, porque muitas tirar vezes, uma perspectiva de teoria muitas mais-valia vezes a pessoa que tem os seus bens e que é rico também se sacrificou e também trabalhou para isso. Não é, vamos lá ver. Nem todos são ladrões, nem todos são... Não é chegar ao pé das grandes fortunas só para e tirar o esclarecer- dinheiro. É importante estancar o processo em que Pronto, a grandes mas, ó, Rui, fortunas só para continuam a esclarecer- acumular, só para à custa esclarecer- precisamente daquilo que disse da exploração, grandes fortunas. Mas, ó Rui, só para esclarecer, porque foi essa Ninguém- a ideia, que pós 25 de Abril levou ao descalabro desta brincadeira toda. Os tempos são outros e ninguém vai entrar em casa das pessoas. É nesse aspecto que eu estou um pouco, Ninguém em defende desacordo isso. com o PC. É que foi precisamente esse tipo de ideia mal concebida na cabeça das naturalmente pessoas que não é isso. que levou Não é isso e àquele as descalabro que nós pessoas que sabem sabemos que não é isso no Alentejo e pelo país fora, que mas não- se não- roubou não com os ricos estamos- todos, não é esse o roubou-se processo, tudo o não que há eles nenhum. andaram a construir ao longo de vidas e destruiu-se a economia, destruiu-se a indústria, destruiu-se tudo. Bom, mas isso As propriedades, as propriedades, etc. Mas estou perfeitamente de acordo que quem trabalha tem que ser pago devidamente para melhorar as Com suas condições dignidade, de vida. com dignidade. Com dignidade. Que é o que Aí já estou nem acontece. perfeitamente de acordo. Bom, bem, Todos mas nós isso- concordamos. Pronto. Agora, há as formas de o condições devem poder ser iguais fazer. para Há todos. formas de o poder fazer. Há formas de o poder fazer, é evidente que sim. O Estado aí tem uma intervenção óbvia que é referente ao trabalho que o Estado tem que fazer, que é fiscalizar, é regular. E isso é que o Estado também não tem feito muito bem. Não regula bem, já não digo da cabeça, mas pronto, não regula, como deve ser. Portanto, há situações que de facto não são bem fiscalizadas e, portanto, como já disse, o ser humano Essa de não regular, tem de facto a tendência para o abuso. E, efetivamente, dá-se larga, é como os cavalos, dá-se larga ao cavalo e o cavalo corre até vão correr. E as pessoas é um pouco assim, se não houver parâmetros, se não houver balizamentos entre aquilo que é possível fazer e o que não é possível fazer, é evidente que os empresários descontrolam-se, querem ganhar mais, têm lucros fabulosos desnecessariamente, não controlam as despesas e depois, como não controlam as despesas, passa como ao Estado, não se controla a despesa, vai-se à receita. Pronto. E o efeito é o mesmo. O efeito. E é aí que depois vem realmente essa precariedade que se fala. A gente diz, acabar com a precariedade. Acabar com a precariedade é muito relativo, porque essa precariedade só se pode acabar no dia em que o Estado fizer o trabalho que tem que fazer. Regular a economia e regular a finança. Enquanto estiver vendido aos poderes internacionais da alta finança e dos especuladores, eu não acredito que nenhum Estado consiga sobreviver, que nenhum Estado consiga fazer o seu dever. E esse é o grande problema. É a alta finança, do qual nós estamos, infelizmente, debaixo dos pés deles, e neste momento, devido a uma má gestão ao longo dos anos, permitiu a deixar-nos precisamente ficar nessa situação. Porque isto é a mesma coisa. Eu posso ser pobre, mas não peço dinheiro a ninguém. E vou vivendo com a minha pobreza, vou fazendo o que posso. Agora, se eu vejo o outro, o meu vizinho, que tem um belo carro e eu também quero ter, eu vou ao banco, porque sei que o banco até me empresta, porque ele até me quer endividar, não é? E até manda lá bater à porta, está aqui um cartãozinho de crédito, peça lá o empréstimozinho, porque isto paga-se durante a vida toda e depois de morrer ainda há cá quem fique para pagar. E depois começa a situação. Eu sou pobre, ganho mais ou menos, mas eu quero ter um carro igual ao meu vizinho para poder dizer que também vive bem e vai daí e começa-se a gastar à fartazana. E depois ficamos na mão dos bancos. Eu sou pobre e ganho mais ou menos. É que um pobre não ganha mais ou Eu menos. sei. Aliás, nós andamos toda a vida a trabalhar e esse é que é o grande Mais ou menos problema. é menos. E esse é o grande problema, é que nós andamos toda a vida a trabalhar para não sair da pobreza. E esse é que é o grande problema. O país está pobre, não são só as pessoas. O país está pobre. Mas então, se estamos pobres, eu pergunto,
se estamos pobres, e todos nós sabemos que estamos pobres, há bocadinho o Barão das Neves estava a dizer, a política de verdade, temos que saber quanto é que devemos. Eu acho que isso até já é irrelevante, porque quase todo o país, quase todos nós já sabemos que são muitos milhões que são muito difíceis de pagar e que vamos ter 30, 40 ou 50 anos para os pagar. E os meus filhos e os meus netos ainda vão andar cá para pagar. Portanto, já não me interessa saber se são 149 milhões, ou 45 milhões, ou 150 milhões. A mim o que me interessa saber é que, de facto, temos uma dívida colossal para pagar e temos que a pagar. Pelo menos a honestidade de um país e de um governo e de uma nação. Não tínhamos era que pagar a 9%. Não tínhamos. Fruto só da especulação dos exatamente, bancos mas isso fomos nós, com a má gestão que fizemos, que nos levou, era a história que eu estava a contar. Eu, se sou pobre, eu não quero fazer vida de rico porque eu já sei o que é que me vai acontecer. Eu fico nas mãos do banco e depois dos anos todos de sacrifício que eu tive para juntar dinheiro para comprar uma casinha, eles vão lá e roubam uma casa, roubam um carro, roubam tudo. Até que o país não fez vida de rico, ou se fez vida de rico, não fez para as pessoas. Ilusoriamente porque fez. A economia está no que está. Não, ilusoriamente fez. Porquê? Porque recebemos dinheiro da CEE. Recebemos dinheiro da CEE. Os bancos andaram-nos a vender a ilusão do crédito fácil. Andaram-nos a vender a ilusão de que podíamos todos ser proprietários, todos podíamos ter tudo e mais alguma coisa, pagando suaves prestações mensais. Só que depois as pessoas, como não são boas alunas a matemática, não sabiam fazer contas, então ganhavam 500 euros, por hipótese, e começaram a gastar 600. Porquê? Porque era fácil que o cartão de multibanco, o tal cartão de crédito que andavam a vender, a meio do mês iam lá e tiravam o ordenado do mês seguinte. E depois, até era fácil, porque até tinham-se dois cartões de crédito e houve senhores inteligentes que começaram a utilizar os dois cartões para pagar este e iam buscar o outro. E depois, no mês seguinte, tiravam e metiam ali. E começaram-se a baralhar. O mercado financeiro é assim que funciona, não é? Pois, mas está mal. Bom, mas isso já entra depois na questão de cada pessoa regular bem a questão de como gasta o seu dinheiro e como ganha. Como ganha e como gasta. Agora, no sentido, aqui a gente fala muita coisa e diz muita coisa, eu teria muito para dizer também, mas aqui a única coisa que me interessa neste momento, já para finalizar, é que realmente há ideias de todos os partidos que podem ser aproveitadas, umas melhores, outras piores, umas mais e outras menos, mas há de facto ideias de todos os partidos e gostaria de ver de facto independentemente das eleições que possam dar maioria A ou B, o que eu realmente gostaria de ver era uma união entre todos, entre todas as pessoas, de todos os partidos, porque todos os partidos têm pessoas boas e pessoas más, têm pessoas competentes e pessoas menos competentes, já para não chamar incompetentes. E o que eu realmente gostaria de ver era a minha ânsia como português, a minha vontade como português era ver todos os partidos, os seus melhores, porque cada um tem os seus bons. Cada partido tem pessoas boas. Juntarem-se e todas as ideias podem ser aproveitadas. O Bloco de Esquerda tem ideias que posso dizer que me agrada, o PC também tem ideias que me agradam, os Verdes têm ideias que me agradam, o PSD também tem. Agora, a única coisa que eu não gosto muito é quando vêm a falar de privatizações. Porque há uma coisa que eu nunca gostei, é de vender os anéis e depois ficar sem os dedos. Eu até posso vender os anéis, uma situação aflitiva. Agora, ficar sem os dedos, como é que eu depois vou produzir? Como é que eu depois vou ganhar dinheiro? Portanto, eu aí acho que é uma situação que não me agrada muito quando me falam em privatizações. Agora, também há outra situação que me parece, muito mal vista, que é o constante aumento de impostos, porque nós estamos só a falar dos impostos que o José Sócrates fez. E o governo de José Sócrates. Eu não estou a defender o José Sócrates. Aliás, eu não votei nele, nem vou votar, nem nunca votaria. Mas, de qualquer das maneiras, reconheço que o senhor engenheiro José Sócrates, eu quando digo engenheiro não é porque ele seja engenheiro ou deixe de ser, tenho a mania de o chamar engenheiro. Bem, não interessa. Acho que é. Não interessa se é, se não é. A mim também não me interessa. Aliás, quando saiu essa polémica, para o cargo de Primeiro-Ministro. Quando saiu essa polémica do se era engenheiro ou deixava de ser engenheiro, eu até achei disparatado. Porque a mim não dá. A mim não me dá satisfação nenhuma saber que tenho um doutor ou que tenho um engenheiro no governo. A mim o que me dá satisfação é que eu saiba que tenho uma pessoa boa para gerir este país e para governar este país, isso é que me interessa. Agora, se é engenheiro, se é doutor, se é advogado, a mim não me interessa. Mas, de qualquer das maneiras, o engenheiro Sócrates não foi realmente o único culpado nesta má gestão deste país. E, portanto, isto já vem de há muito tempo, isto talvez para mim, pelo menos quando eu me comecei a perceber, isto começou, está a terminar, isto começou no governo de Guterres. Isto começou, o descalabro começou mais no governo do Guterres do que noutra coisa. Embora, para trás, já tínhamos outras
situações que davam, ou que podiam dar origem àquilo que estamos a viver. Agora, o problema não é andar a tirar culpas A ou B ou C, é o que é que vamos fazer. E é aí que eu digo, devíamos nos juntar, as melhores pessoas de cada partido, ver quais serão as melhores propostas, não interessa se são propostas de esquerda ou de direita, isso já está mais que ultrapassado, políticas de esquerda, políticas de direita, a mim interessam-me as políticas certas e corretas para tirar este país do descalabro em que nos encontramos. E de quem é a culpa, já não me interessa. Bom, então, chegamos ao fim, com alguns tempos ultrapassados. Tenho apenas 5 minutos para poder distribuir aqui assim. Eu tinha um amigo meu, a propósito daquilo que o Armindo agora estava a dizer, tinha um amigo meu, quando foi pedir dinheiro, então quer 5 mil ou 50 mil? Demos 50 mil, é para não pagar, tanto faz. Portanto, não sei se há alguma coisa, se é isso que se está a passar também com Portugal, mas é com certeza o que se está a passar com alguns portugueses. Antes de terminarmos este programa, um alerta: 2 a 8 dias, na próxima quarta-feira, não teremos a fórmula resolvente no formato que tem sido habitual e que hoje estamos a cumprir, por razões próprias, razões internas. Não vamos poder realizar o programa na próxima quarta-feira. Fica já aqui este alerta: a programação será recomposta nesse dia. E agora, para a despedida final, 1 minuto ao João Corvelo, 1 minuto ao Rui Francisco. João Corvelo, muito um obrigado. minuto. Tem que ser um minuto mesmo só. Para dizer muito rapidamente duas coisas. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda tem propostas. Nós podemos não concordar com elas, há quem não concorde, por certo, mas tem propostas e essas propostas assentam em 2 vetores. Ir buscar dinheiro onde ele existe, porque ele existe. Ir buscar dinheiro onde ele existe. Taxação dos bancos como qualquer empresa, fundamental. Renegociação das parcerias público-privadas, esse roubo organizado ao Estado por parte dos privados, essencial. Taxação das transferências para offshores, essencial. E em segundo lugar, aplicar o dinheiro onde ele é preciso. O Bloco de Esquerda fechou o debate do PEC com uma série de propostas, entre as quais, e porque estamos em Odivelas, uma que eu gostaria de fazer aqui uma pequena ressalva. Como é que é compreensível que num momento em que o país atravessa estas dificuldades se despenda uma quantia impressionante de dinheiro com empresas municipais? O primeiro exemplo de contenção de despesa do Estado deve ser exatamente em cortar aquilo, tem que passar. É só um em minuto. que não é preciso. Rui Francisco, 1 minuto. Muito rapidamente, nenhum país saiu de uma situação de crise financeira e dependência externa com mais recessão. E este é o caminho do afundamento e de uma morte lenta e da dramática perda de soberania de dos povos. Portanto, vamos entrar num período eleitoral. Aquilo que eu já para as pessoas é para que vejam com distanciamento todos os programas eleitorais e as propostas deles constantes e que consigam distinguir aquilo que representam medidas de ruptura, de mudança, daquilo que são projetos e processos de continuidade que o que apresentam ao povo e aos portugueses é mais sacrifício. Rui, tem que passar. Barão das Neves, 1 minuto. Rapidamente. Nem o ponto final. Pegando nas palavras aqui do Rui Francisco, dizer que é exatamente com distanciamento que eu costumo ver estas coisas e precisamente por isso não ficava bem com a minha consciência se não citasse também hoje aqui um trabalho feito por o professor Álvaro Santos Pereira, que é do PSD, em relação a institutos públicos, e porque citei aqui pessoas do Bloco de Esquerda e porque citei aqui pessoas do PS, por alguma razão, não foi nada de especial, não citei pessoas de outros partidos, mas com certeza que vos haverá, em relação ao trabalho que ele realizou em relação ao corte nas despesas dos institutos públicos. Eu convidava-vos a fazer essa pesquisa porque é importante. Pois porque se falou aqui no trabalho, eu acho que é importante o trabalho, mas eu bato há muitos anos nesta tecla.
O trabalho é importante quando é pago a todos da mesma maneira e quando todos têm direito à reforma na mesma altura. E, portanto, o trabalho tem que ser regulamentado por todos, seja o operário que ganha o ordenado mínimo nacional, seja o Sr. Presidente da República, devem ter direito à reforma na mesma altura. E depois só uma nota para dizer que estes tempos não vêm do governo de Guterres, vêm antes do professor Cavaco Silva. Oliveira Dias, 1 minuto. O problema está aí, a crise está entre nós, e tal como disse no princípio, acreditava ingenuamente que determinadas soluções minoritárias podiam encontrar as soluções que o país precisa. Estou hoje convencido do contrário. Só com uma maioria absoluta e com uma maioria absoluta do Partido Socialista é que o país poderá encontrar o seu rumo. Tá? Bravo. Disse. Armindo Cardoso. Bom, eu não vou discutir esse pormenor, que também gastava o meu minuto e muito mais que isso. Mas, de qualquer das maneiras, queria só sublinhar, para finalizar este minutito, tem que ser muito rápido, que enquanto houver situações deste género, como aconteceu na Assembleia Municipal, e obviamente isto é uma referência para o país, em que se apresenta um projeto de revitalização e dinamização do comércio local pelo Pensar Odivelas, com o patrocínio também do CDS, em que, com propostas bastante viáveis, bastante aceitáveis, poderiam ver uma ou outra que pudesse não ser tão apetecível, digamos, ou tão boa ideia, mas havia todo um conjunto de um trabalho feito por várias pessoas com interesse no Conselho e depois, enfim, numa situação em que é necessário realmente revitalizar o comércio e dar alguma força à economia, chega à Assembleia Municipal e por questões partidárias, por questões de bloco central, o PSD e o PS resolvem, me parece, chumbaram. Pronto. Muito bem. Chegamos ao fim desta nossa fórmula resolvente. Ao João Corvelo, Rui Francisco, Barão das Neves, Oliveira Dias, Armindo Cardoso, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa colaboração, pela chega que nos vieram aqui dar com, enfim, os vossos comentários, o vosso pensamento sobre todas estas situações que preocupam, obviamente, os portugueses. Todos os que nos viram e veem em casa, o meu agradecimento também, muito obrigado, até breve.